Salve, salve, galera do Futeboteco, seja muito bem-vindo para mais um episódio aqui do Tomando Uma. Hoje, no episódio número 2, com um personagem que aqui vai ser o cara entrevistado. Na primeira vez que ele veio, foi talvez a entrevista mais estarrecedora, que mais, inclusive, repercutiu de todas que a gente fez, por tanta coisa importante que foi dita. Dessa vez a gente espera, vai ser difícil chegar nesse nível, mas a gente quer tentar tirar algo parecido. Mas antes de qualquer coisa, também é o cara que foi citado recentemente 60 vezes no inquérito que transformou Augusto Melo, atual ex-presidente do Corinthians, acabou de ser empichado, né? Transformou Augusto Melo em réu. Ele foi citado pelo inquérito do delegado, como outros jornalistas também, um cara que participou muito dessa situação no qual o Corinthians está enfiado agora. O Corinthians não, né? O seu ex-presidente. Vamos falar bastante disso, outros assuntos também, então vem comigo, faça as honras, Felipe. Nosso grande e querido amigo Paulinho, palmas. Palmas. Obrigado. É um bem-vindo, Paulinho. Prazer retornar aqui, vocês. Eu tô sempre. Um ano depois, hein? Um ano depois, hein? Agora o homem vai ser papai de novo. Vai ser pai. Interessante você olhar os comentários, né, no vídeo quando eu participei aqui. Todo mundo duvidando quando eu falava do Augusto e tal, né? Importante falar isso. Verdade. Um ano atrás, Paulinho veio aqui. Tudo que ele falou com relação ao Augusto, com relação a envolvimento, possível envolvimento com crime organizado, com pessoas que, né? Tudo que estava acontecendo nos bastidores do Corinthians. E no momento que o Augusto Melo era condecorado pela mídia alvinegra por aí, isso era recebido nos podcasts com a maior pompa. Essas mesmas pessoas que acusavam o Paulinho de estar mentindo, hoje se afastaram do Augusto, né? Um ano depois, qual a reflexão você faz sobre aquele nosso primeiro papo e tudo aquilo que você disse, cara? Olha, eu acho que foi muito importante, porque acho que a partir daquele bate-papo que a gente teve, muita gente começou a pensar no assunto. Porque o que se via na mídia até então era um 100% de aprovação. Quer dizer, ele tinha 70 e poucos por cento de aprovação dentro do Corinthians, porque ele foi eleito com esse percentual. Mas ele, na mídia, era quase 100% praticamente. Todo mundo achava... Porque como ele era muito mentiroso, ele era um mentiroso convincente, a ponto de ser mitômano. Ele tinha um discurso que ele decorou, tinha boa memória. Então ele falava sempre a mesma coisa, inclusive das pessoas que eventualmente citavam algum desvio de conduta dele, né? Mas o que se viu agora, comprovado, não só pela polícia, como também pelo Ministério Público, e agora aceito pelo Judiciário, é que o Augusto Melo, ele formou uma quadrilha dentro do Corinthians, com o objetivo de furtar dinheiro do Corinthians. Por isso ele está sendo processado por lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado com 2 qualificantes. Então, é isso que aconteceu no Corinthians. Tentativa de enriquecimento através do clube, eu li também sobre isso. Exatamente. E para executar essa operação, o Augusto Melo já há algum tempo... ele tinha se associado, segundo diz o inquérito policial, a pessoas do crime organizado. Entre os quais o pessoal do Água Santa, que também está citado no inquérito, e o pessoal de uma empresa chamada UJ Futebol Talent. Eu acho que é um J Futebol, não sei se tem o Talent, mas que é uma empresa que foi citada por aquele rapaz que foi assassinado no aeroporto, que todo mundo viu que era do coisa. Ele foi citado na delação desse cara, essa empresa. Essa empresa já negociava com Augusto Melo desde o período do Barbarense. Isso comprovado, isso eu comprovei. Eu não sei se não negociava antes. Eu não sei. O Augusto já mexia com o jogador na base do Corinthians. Mas desde o período do Barbarense é certeza absoluta. Essa empresa, que foi o destino final do dinheiro do Corinthians, ela tinha nos seus quadros percentuais do Matheus Araújo, do Murilo, que hoje está na Inglaterra, e do Juan, que está no São Paulo. Era esses os jogadores comprovadamente pertencentes, pelo menos em percentual, ao J Futebol Talent. E por que o Augusto Melo, em vez de pegar o dinheiro e colocar no bolso dele, por que ele mandou o dinheiro para o J Futebol Talent?
Porque o Augusto Melo estava devendo para eles do financiamento de campanha. O Augusto Melo fez uma campanha bancada por gente ligada ao crime organizado. Está no relatório da polícia. Bancada por gente do crime organizado. E ele, quando viu que ia cair 25 milhões na conta dele, provavelmente, através do Cassundé, ele pensou, quer saber de uma coisa? Eu vou eliminar logo essa dívida, porque você dever para esse tipo de gente não é lá muito bom. E ele mandou pagar primeiro os caras para depois pegar o dinheiro, só que não deu tempo. Não deu tempo porque ele foi descoberto, né? Foi descoberto, o negócio virou inquérito e ele acabou sendo empichado do Corinthians pelo Conselho Deliberativo. Dia 9 agora vai ter a Assembleia Geral para ratificar o afastamento dele. Você acredita que ele não tem a mínima chance de voltar ao cargo de ser presidente ou não? Não tem a mínima chance. Ele teria chance se não tivesse ocorrido o indiciamento policial. Porque dentro do Corinthians, o sistema é diferente do que acontece na torcida. Dentro do Corinthians, nem todo mundo que está sócio do Corinthians é corintiano. Às vezes o cara que está lá dentro é o que mora lá perto. Do Tatuapé, frequenta o clube. Isso acontece em outros clubes. Isso, né? Entendeu? Então, a maioria não tá nem aí pro futebol. Os caras estão aí, eles querem ficar tomando a cerveja deles, jogar a bocha deles, a peteca deles. E lá dentro, existe um sistema que é terrível no Corinthians há muitos anos, que é o de compra de voto. E os caras na eleição, tem cara que fica torcendo para chegar à eleição, para não pagar mais para comer, para ganhar o boleto do aluguel, o candidato ir lá pagar pro cara. Então tem bastante disso no Corinthians, muito mesmo. E esse cara, provavelmente, não teria problema nenhum em votar novamente pro Augusto ficar. Só que tá muito escandaloso. Tá muito escandaloso. O Augusto virou uma pessoa tóxica dentro do Corinthians. Ele antes andava dentro do Corinthians, as pessoas se aproximavam dele, idolatravam. Hoje, aonde ele anda, o pessoal se afasta. Ele é o espalha-rodinha do Corinthians. Ele não tem a menor chance de ficar. Ele, se tivesse um mínimo de decência, e ele não tem, isso está comprovado, se ele tivesse um mínimo de decência, ele renunciava. Porque ele sabe que não tem chance de permanecer, e ele sabe que ele está prejudicando muito o Corinthians ao esticar a corda até o dia 9 de agosto. Ele está atacando o Stabile, nessa própria nota que ele se defende, desde que ele se tornou réu, ele fala que desde que ele saiu, o Corinthians afundou, parou de pagar salários, e só está nas páginas ruins e o caramba. Ele tá atacando quem tá lá, né? Então, o Osmar Stabile, ele era vice do Augusto. Quer dizer, o pessoal que tá lá no Corinthians hoje, era tudo gente que tava com o Augusto. O Osmar Stabile, vice do Augusto. O vice do Osmar Stabile, também vice do Augusto. O diretor financeiro, que é o cara responsável pelos pagamentos, que realmente está exercendo a função, é o Rosalá Santoro, porque tem um diretor financeiro lá no site que ele nem aparece no clube, que é o Emerson Piovesan. Isso daí puseram lá, porque o Rosalá Santoro não pode ser oficialmente o diretor financeiro, porque tem que ter uma janela. Depois que você foi diretor, você não pode voltar a ser. Então, esse sujeito que fez a contabilidade do Augusto é o sujeito que está agora. Entendeu? A diferença da gestão do Augusto para do Osmar, de não conseguir pagar salário, é que o Augusto pegava dinheiro com gente do crime. Para pagar. Então estava faltando dinheiro, os caras iam lá e davam o dinheiro para ele. Só você vê empréstimo do tal do Igor, que é ligado ao pessoal da base de agente de jogador. Então toda vez que o Augusto precisava de dinheiro, ele recorria ao crime organizado. O Osmar não pode fazer isso. O Osmar tem que ir no banco. E no banco é mais difícil, né? Os caras pedem garantia, pedem... Então ele estava mantendo o time... com o dinheiro do crime organizado. E essa situação toda com aquela janela do ano passado, Carrides, tudo isso foi mantido. O dinheiro que entrava no Corinthians era do crime organizado. Era do crime organizado. Que é o dinheiro que o Augusto tem que devolver. Por isso que o desespero do Augusto é que, você imagina, se coloca na situação do Augusto, você é um bandidinho de merda, que é o que ele é, que vivia de dar golpe no Brás, foi condenado por sonegação de imposto numa empresinha que só existia no papel, aí se torna presidente do Corinthians e começa a dever para esse tipo de gente. Ele virou um instrumento desse tipo de gente para lavar dinheiro. Virou um instrumento. Isso está tudo no inquérito da polícia, está tudo no relatório.
Eu não estou falando de graça, estou falando que está no relatório. Então, segundo o relatório, o Augusto é um bandidinho que foi usado por essa gente para poder girar o dinheiro do crime organizado. Agora, você imagina a situação do Augusto. Pegou dinheiro na campanha. Pegou dinheiro durante a gestão dele no Corinthians. Ele tem que devolver esse dinheiro. Como ele vai devolver se ele não estiver no cargo? Quer dizer, e ele, saindo do cargo do Corinthians, ele ainda vai ter que responder esse inquérito, que ele corre grande risco de prisão, porque ele já tinha sido condenado anteriormente por outro crime. Ele corre grande risco de prisão. Então, a situação dele, inclusive, eu imagino, a questão física dele, das pessoas, de repente, quererem fazer alguma coisa com ele, gente que estava com ele, não é descartado. Você acha que ele corre risco de vida antes de ser preso, Bruno? Eu acho que todo mundo que deve para esse tipo de gente corre risco de vida. Nossa. Eu acho que todo mundo, não é só ele. Qualquer pessoa que faz negócio com o crime organizado, se ficar devendo para o crime organizado, corre risco de vida. Por isso que eu não descarto, não desejo, não quero que aconteça. Eu quero que ele cumpra a pena que ele tiver que cumprir se for condenado. Então, que ele pague o que tiver que pagar. Se ele não dever nada, ele vai ter que provar que ele não deve nada. Então, tá bom, ele não paga nada. Mas se for comprovado tudo que está no inquérito, tudo que está na denúncia e ele for condenado, que ele pague preso. O resto eu não quero que aconteça de jeito nenhum, até porque eu não sou da índole dele. Então, não quero realmente que aconteça nada com ele fora isso. E assim, a gente sabe que as cadeias hoje, com uma exceção ou outra, são dominadas também pelo crime organizado, né? Dentro da cadeia, ainda que ele seja preso, se ele ficar devendo esses caras, a vida dele também não vai ser fácil. A sorte dele é que provavelmente, até pela repercussão do caso, ele deve ser mandado para Tremembé. Ou seja, ser parceiro do Robinho lá, né? Exatamente. E lá em Tremembé não tem PCC. Então é a sorte dele. Então ele vai ficar de boa em termos, né? Mas ele não vai correr esse tipo de risco. Se ele for para Tremembé. O que ele vai fazer é comer mal, dormir mal, ficar trancado, essas coisas. Mas eu acho que pela repercussão do caso, muito provavelmente, se ele for condenado e tiver que ser preso, ele vai para Tremembé. E qual é o futuro que você imagina do Corinthians agora? Porque essa semana surgiu as notas das compras que a gestão do Duílio teria feito e tudo mais, virou até meme, piada na internet. E eu até comentei na nossa live também, eu falei, cara, olha como tá o Corinthians hoje. Qual é o futuro? Se a gestão anterior é desse nível e a gestão que é atual tá nas páginas policiais e tudo mais, o torcedor fica ansioso. Eu vi aqui alguns comentários da galera perguntando. Você consegue dar um panorama do que vem pela frente pro Corinthians, assim? Olha, eu acho que o Corinthians, no atual sistema do estatuto do clube, já que esse estatuto não vai mudar daqui para a semana que vem, o Corinthians tem que ser abraçado por alguém que não esteve em momento algum da vida na gestão Renovação e Transparência ou na gestão Augusto Melo. Tem que ser alguém que nunca tenha feito parte de nenhuma dessas duas gestões. Por quê? Porque o Corinthians precisa de um novo caminho. O Corinthians não pode ficar abraçado com favores que vão ter que ser pagos de gente que estiver encampada por essa gente. O futuro do Corinthians tem que ser de alguém que tenha o tamanho suficiente para acabar com privilégios, que o principal problema do Corinthians são os privilégios lá dentro, privilégios de torcida organizada. Então, o cara tem que acabar com os privilégios e tem que cortar gastos. O Corinthians não tem problema de arrecadação. O Corinthians é um dos clubes que mais arrecada no país, apesar de estar em péssima fase há muito tempo, há muitos anos. E o Corinthians segue arrecadando muito. O problema do Corinthians é despesa. O Corinthians, por N razões, gasta muito mais do que arrecada. E o novo presidente do Corinthians tem que se comprometer a cortar isso, a estancar isso. Ele tem que fazer um corte de gastos que vai doer na carne de todo mundo, mas tem que ser feito, senão o Corinthians não tem futuro. Então, o presidente novo ele tem que cortar os gastos e tem que cortar os privilégios. E eu não vou
aqui falar em nome, porque o nome que eu falo vão dizer que eu estou querendo fazer campanha para o cara, então eu não vou falar em nome. Mas eu acho que a pessoa ela não pode, em momento algum, ter feito parte, seja lá quem for o candidato, não pode ter feito parte nem da gestão que ficou 16 anos no poder, nem dessa gestão, que é uma gestão criminosa. E tem alguém nesse panorama? Olha, no Corinthians tem alguns. Outsider, assim? No Corinthians tem alguns lá. O problema é que difícil você achar alguém que queira enfrentar essa bucha. O cara tem que ser corajoso para enfrentar essa bucha. E ao mesmo tempo se fala muito de possibilidade de SAF. né? O Ronaldo fala que se o Corinthians se transformasse numa SAF, ele se interessaria no mesmo dia. A gente falou disso na última vez que você veio, salvo engano. Você vê o cenário mudando depois de tudo isso que aconteceu ou a mesma coisa, a mesma dificuldade do clube partir para esse caminho? Eu acho que o Corinthians, salvo esse caminho do atual estatuto, em que uma pessoa entre lá com a coragem de cortar gasto e de cortar privilégio que não seja de nenhum dos grupos, se não existir isso, aí tem que virar SAF. Porque se for para manter do jeito que está, nas mãos dos mesmos que estiveram lá há tantos anos, ou de uma alternativa que também não seja boa, eu acho que a melhor alternativa realmente seria uma SAF. Aí você tem que ver o modelo da SAF. Claro. Eu acho que o melhor modelo do Corinthians seria a abertura na Bolsa com a torcida podendo comprar as ações do clube e escolhendo um CEO, né? O que o CEO ele vai ter que trabalhar, se não der certo, você manda embora o CEO e vai tocando, que nem uma empresa grande e E tradicional. o investimento viria da onde? O investimento para a SAF do Corinthians viria do próprio torcedor. Você abre na Bolsa de Valores, o torcedor ele seria sócio do clube e ele estaria apostando como um investimento normal, entendeu? Um investimento. Então, pagaria as dívidas do Corinthians, o Corinthians teria um CEO desse grupo de acionistas, que seriam torcedores, mas não nessa tal de Safiel que estão falando aí, em tudo quanto é lugar, que querem dar um percentual fixo para a torcida organizada. Isso não existe. Isso não pode. Esse privilégio da torcida organizada é um grande problema no Corinthians. Por exemplo, o Corinthians, não só no Corinthians, nos outros clubes também, mas o Corinthians reserva a parte de trás do gol da Arena de Itaquera, que é o ingresso mais barato, que deveria ser destinado às pessoas de baixa renda, reserva totalmente 100% para a torcida organizada. Então, o camarada de baixa renda, que não é da torcida organizada, ele não consegue ir no jogo. Ele é obrigado a comprar os ingressos mais caros, disputar os ingressos mais caros com gente que tem dinheiro. Quer dizer, isso é uma aberração. O presidente do clube reservar os setores mais baratos para a torcida organizada, impedindo que outros torcedores possam ter acesso a esse setor, isso é um privilégio. É um privilégio dado à torcida organizada, que também tem o privilégio de ter um sistema só dela para compra de ingressos, e que vai ter sempre aquela cota, eles vão conseguir sempre comprar os ingressos, o que o torcedor comum não tem. O torcedor comum tem que entrar na briga com todo mundo. Quer dizer, é isso. O que rolou com as organizadas na gestão do Augusto aí? Rolou umas investigações, não foi? O que aconteceu foi o seguinte, o Corinthians, a organizada, quando eu falo organizada, é Gaviões da Fiel, porque o resto não tem nenhuma relevância. O Corinthians, ele historicamente, ele bancou as organizadas, como acontece em muito clube. Sim. Por exemplo, em 2009, eu postei hoje no meu blog, o Corinthians, se não me engano, o presidente era o Mário Gobi, destinou 100% da renda de um jogo do Corinthians, foi o que aconteceu no Brinco de Ouro, foi Corinthians e Flamengo, para a torcida organizada, a pretexto de incentivar o carnaval. A renda corrigida deu 2.100.000 reais. Isso no passado. Fora outras coisinhas que todo mundo sabe que acontece. O que o Augusto fez foi muito mais profissional. Ele pegou a VaideBet, falou assim, vocês vão patrocinar o Gaviões da Fiel, que é a VaideBet desse esquema que todo mundo tá sabendo. A VaideBet chegou nos Gaviões da Fiel, em um mês ela pagou o que o Gaviões receberam de 3 anos de um patrocinador de aposta que eles tinham lá. Então, eles deram em um mês 3 anos de contrato do outro patrocinador que os Gaviões tinham. Aí o que aconteceu? O VaideBet foi para os Gaviões, quando estourou o escândalo
Caso vai de bet. caso vai de bet, os Gaviões malandramente trocaram a marca. Puseram Obabet, que era da mesma empresa. Era da mesma empresa. Então eles puseram Obabet. Aí veio a Esportes da Sorte, que é da mesma controladora. A mesma controladora da Vai de Bet é a mesma controladora da Esportes da Sorte, lá em Curaçao. E acabou patrocinando o Corinthians e os Gaviões da Fiel. E no caso dos Gaviões... É por isso que a torcida organizada foi menos combativa do que se esperava que fosse? Pior do que ser menos combativa é ser cogestora. Ela foi cogestora em determinado momento do Augusto Melo. Então ela participava de decisões, ela estava na reunião do presidente. Então ela foi cogestora do Corinthians em determinados casos. E isso daí foi muito ruim para o clube, porque você acaba tratando o Corinthians por interesses que não são os interesses mais profissionais. Dá para falar que ele comprou a Gaviões da Fiel. E comprou, não tem a menor dúvida, comprou os Gaviões da Fiel. Foi comprado. Assim como ele comprou os influencers. Existe um inquérito em trâmite na polícia, que ainda está em trâmite, no qual eu fui depor também, em que diversos influencers estão... Tem algum nome que você possa citar? Não? Posso citar todos. Os que estão no inquérito, né? Esse inquérito de milícia digital, em que essas pessoas são investigadas, eu não estou dizendo que são culpados, são investigadas por participação provável com a diretoria do Corinthians em acertos de comentários, esse tipo de coisa, e alguns até para poder ficar azucrinando o jornalista que eventualmente possa descobrir alguma coisa contra a gestão. Olha, nesse inquérito está sendo investigado o Macedo, está sendo investigado o Kaká Catalão, está sendo investigado... O Kaká Catalão está sendo investigado? Está sendo investigado. Não sei se eles têm culpa, mas estão sendo investigados. Está sendo investigado uma menina, que eu esqueci o nome dela agora, que tinha 3... Eu descobri que ela tinha 3 RGs, que eu não sei nem qual deles é o verdadeiro. Então, ela está sendo investigada. Tem bastante gente sendo investigado. Bastante gente sendo investigado. Provavelmente esse pastor Mala, que eu descobri essa semana, vai ser também incluído no inquérito da milícia digital, porque não incluíam ele porque não sabiam quem ele era. Essa semana eu descobri quem ele era. E descobri mais do que isso, né? Aí é uma coisa que vai complicar, talvez, para o Augusto Melo. Eu descobri que a assessora do Augusto Melo entrou em contato com esse sujeito que até então se escondia no anonimato, por isso que fazia denúncias graves, que essa assessora chegou a oferecer para outros influencers, eles não quiseram, a questão das notas, das faturas, né, do Willi e do Andrés, eu já vou chegar nelas também. Uhum. E esse sujeito, ele se sujeitou a fazer isso porque ele achou que ele ia ficar no anonimato. E eu publiquei uma conversa direta entre a assessora do Augusto oferecendo informações do Corinthians para esse cara. E essas notas, elas são de conhecimento da gestão do Corinthians há 8 meses. Há 8 meses eles sabiam que tinham essas notas. Mas eles, em vez de investigar, o Augusto Melo e a turma dele, eles seguraram. Porque eles sabiam que poderia acontecer o impeachment e eles precisavam de um assunto para sobrepor ao assunto do impeachment. Eles precisavam de uma cortina de fumaça para que as pessoas... Porque qual é a grande articulação do Augusto para evitar o impeachment dele? É dizer para o torcedor, dizer para o sócio, que se ele sair, retorna a renovação e transparência. Esse é o grande discurso do Augusto. Parece o Brasil, né? O que não é verdade. O que não é verdade. A renovação e transparência não tem nenhuma chance, não vai lançar candidato, não tem nenhuma chance de ganhar eleição do Corinthians. E as próprias pessoas da renovação e transparência sabem disso. Mas o Augusto, ele joga com esse medo. Então, ele segurou a informação, não forneceu aos órgãos de fiscalização do Corinthians. Aí descobriu-se que esses documentos, alguns originais, sumiram de dentro do clube. Está tendo até um inquérito policial para ver quem que subtraiu. E o que eu soube, que se fala, que se comenta, é que dentro do Corinthians tem gente que acabou encontrando algum indício de que possivelmente quem tenha surrupiado ou subtraído
esses documentos do Corinthians foram 2 ex-funcionários, os 2 ligados ao Augusto Melo, Josué e Sidorf. São os 2 ex-funcionários. Esses 2 ex-funcionários teriam passado para a assessora do Augusto. A assessora do Augusto entrou em contato com esse influencer e esse influencer começou a soltar em conta-gotas. E orientado, claro, porque é óbvio que das centenas de faturas que existem, porque eles não fizeram isso só numa fatura, e tem que ser investigado, o Andrés e o Duílio tem que ser investigados e tem que pagar pelo que fizeram, né? Se a investigação realmente está mostrando, né? Você pode ver que esse influencer ele fez questão de mostrar as faturas que tem remédio de disfunção erétil, que é o que vai chamar o público, é o que vai chamar manchete. Então foi uma coisa bem direcionada. Aí eu descobri que esse sujeito, essa semana eu descobri isso, que esse sujeito é um senhor, um rapaz, que trabalhava numa empresa de ônibus ligado a investigações em que os donos são investigados pelo crime organizado, por participação no crime organizado. Esse mesmo senhor, o tal do pastor Mala, ele é uma pessoa que foi presa por receptação e ficou foragido, ele se fugiu, não foi preso e ficou fugido até prescrever. Aí ele, quer dizer, ele foi preso, fugiu, e quando prescreveu o caso, ele apareceu. Aliás, prescreveu ano passado, coincidentemente. Prescreveu ano passado. E ele também foi preso por lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Foi preso com 70 e poucos mil dentro da casa dele, e ele só se livrou do inquérito porque o dono dessa empresa de ônibus foi na polícia e disse que o dinheiro era dele e que deu para o pastor Mala guardar porque tinha medo de assalto na empresa de ônibus. É isso. É essa gente que está circulando a comunicação do Corinthians. E esse sujeito, esses outros aí citados, o que eles têm de seguidores é inacreditável. Quer dizer, você vê, só que nem todos são verdadeiros, mas tem bastante seguidor. Mas o suficiente para... Olha o tamanho da burrice. Esse sujeito publicou esses dias que o Corinthians devia me processar porque eu publiquei o contrato do Memphis Depay e que o contrato tinha cláusula de confidencialidade. Aí foi obrigado a fazer uma postagem no Twitter, bem simples, dizendo o seguinte, olha, a cláusula de confidencialidade é para quem assinou o contrato. É lógico. Não é para o jornalista. Isso é uma coisa absolutamente estúpida, o cara falando. Não, mas o cara falou isso e centenas replicaram. Centenas. Quer dizer, para você ver como que é o nível da manipulação que tem na internet desses influencers. Né? E esse contrato do Depay foi uma coisa meio... Ficou um pouco meio estranho, né? O contrato do Depay é um escândalo. O contrato do Depay, ele recebe 6 milhões de reais mensais. Ele ganha mais do que o Ancelotti na seleção. O salário do Ancelotti é 5 milhões. Caraca. O Depay ganha 6 milhões mensais. O Depay tem direito a 2 seguranças armados, tem direito a uma casa de luxo, está escrito no contrato, tem que ser de luxo. Uma casa de luxo, que se o Corinthians não pagar a casa, tem que botar ele no melhor quarto do hotel, que é o que ele está acontecendo agora. Presidencial, né? O Neto falou disso, eu vi. Isso, quer dizer, tem N coisas. E agora tem uma questão aí que o Augusto colocou no contrato, ele concordou, na verdade concordou, ele não colocou porque ele não sabe nem ler o contrato, mas que é a realidade, ele concordou. O que é contra ele, porque diz o contrato do Depay o seguinte, se algum cartola do Corinthians, algum dirigente do Corinthians estiver sendo investigado por lavagem de dinheiro, ele pode romper o contrato imediatamente e receber 70 milhões. Que é o resto que ele tinha para receber do contrato. Ou seja, antes dele assinar com o Corinthians, ele já... Isso. Os empresários, o staff, agora, ele já se precaveu. O né? Augusto, veja como a maldade do Augusto. Ele já sabia que ele tinha feito. O Augusto sabia o que tinha feito. O Augusto sabia que estava sendo investigado e que provavelmente ele ia ter problema. E ele assinou mesmo assim. Ele podia ter tirado essa cláusula. Mas ele... E outra, os caras, para botar uma cláusula específica como essa, é porque os caras já sabiam a laia. Os caras... Agora, o que acontece? Se o Augusto retornar ao poder do Corinthians, o Depay pode pedir para sair no outro dia. E deixar um prejuízo financeiro ainda mais, né? Olha a burrice do Augusto com ele mesmo. Quer dizer, se ele voltar pro Corinthians, é ruim pro Corinthians.
Por isso também. Por isso também. Nossa. Loucura, cara. E, cara, um outro episódio que aconteceu aí nesse ato entre a sua vinda e hoje, a sua primeira vinda pra cá e hoje, foi um dos podcasts mais constrangedores que eu já vi em toda a minha vida, que foi a sua participação no podcast. Qual é o nome do podcast? Desculpa. Eu não lembro, É cara. o podcast do Cascão. Você lembra o nome do podcast? Acho que, não sei, eu não lembro direito o nome do podcast. Honestamente, eu sei que é do Cascão. Então, podcast do Cascão, que trabalha com o Neto, trabalha Vou lembrar no Neto. chat aí, manda aí. O pessoal pra lembrar fala. Que, cara, ali, depois eu assisti, e os caras fizeram uma armadilha com você. Foi muito ruim o comportamento deles, né? Porque eu fui convidado para dar uma entrevista. Alambrado Alvinegro. Alambrado Alvinegro, isso, desculpa, eu realmente não estava lembrando. Alambrado Alvinegro. Foi muito ruim o comportamento deles, essa é a verdade. Porque eu fui lá para dar uma entrevista, eu não lembro se em outros podcasts deles, quem foi dar entrevista foi confrontado com alguém entrando ao vivo, não lembro. Eu acho que foi só na minha vez. E se eu soubesse, realmente não lembro. Se eu soubesse que essas duas pessoas iriam participar do programa, evidentemente, eu ia me preparar. Eu ia levar os documentos, que eu tenho todos, que eu acabei tendo que publicar no meu blog no dia seguinte. Como é que foi? Os caras não falaram nada pra você antes, que você ia colocar pessoas ao vivo, que iam te xingar, que iam tentar te difamar e falar um monte, debater com você, e não deixar você falar, porque também teve isso. Não, e o apresentador, além de não me deixar falar, o apresentador ficava defendendo os caras. Não, defendendo nitidamente. Ele ficava dando uma de isentão, mas ele sempre ficava puxando a saída. Não, mas ele defendia fervorosamente. Fervorosamente. Então, eu tava no ar. E nessa época, é bom contextualizar, não tava como tá hoje, né? O Augusto réu e tudo. Sim. Tava tudo no campo da hipótese. Exatamente. Então, aí o que acontece? Eu tô lá no podcast. O que foi combinado nessa entrevista? Vem pra cá, vamos bater um papo. Vamos bater um papo. E falar do Corinthians, essas coisas. Aí tô lá na bancada, ele pergunta se pode colocar os caras ao vivo. Aí eu não vou negar, tô ao vivo lá, o programa é dele, né? Boa noite, kkk. E tô achando que o apresentador, ele vai conduzir o programa da melhor maneira possível, né? Uhum. Da melhor maneira possível. Mas aí, de repente, entram duas personalidades que começam a gritar. Não, foi um negócio assim, juro, cara, eu quis me enfiar debaixo da terra. Eu tô lá vendo aquilo tudo e eu falo, o que eu faço? Eu fiquei pensando, esses caras estão gritando pra caramba. O que eu posso fazer, que é o que eu fiz, por sinal, é dizer que tudo que eu publiquei é verdade. Eu fiz isso no meio do programa. Só que no meio da minha fala, eles ficavam gritando. E eu não tinha como comprovar, porque eu não estava preparado. A única coisa que eu podia é falar. Foi o que eu fiz, eu falei. Aí o sujeito, no meio da discussão, envia um documento para o apresentador, que não era o documento que estava sendo falado, para comprovar que o que eu estava falando era mentira, e não era aquele documento. Tanto é que eu publiquei o documento, que é o documento do assunto, no dia seguinte, que comprovava que ele estava sendo investigado pela milícia digital. Eles falavam que não estavam sendo. Não só estavam, como já deram até depoimento. E aí, assim, né, cara, fica a narrativa, esse que é a merda, né, cara? Não, e fica o corte, você viu que o primeiro corte que eles colocaram, aliás, foi o único corte, acho que foi esse corte dessa parte. Eu falei tanta coisa interessante no programa, e o corte que foi pro ar foi esse. Quer dizer, é uma coisa muito... Olha, é um comportamento muito ruim dele. Como é que foi depois desse episódio? Você bateu papo com os caras, conversou, você falou, cara, isso aqui é inadmissível, que vocês tiveram algum diálogo? Eu nem falei nada a respeito. Nem falei nada a respeito, porque ficou tão escancarado, eu recebi tanta manifestação de apoio, que, tirando os haters, que qualquer coisa que acontece, eles ficam que nem foquinha batendo palma contra, né? Mas eu recebi tanta manifestação de apoio que ficou tão escandaloso, que aí depois eu acabei publicando no meu próprio blog que o que eu estava falando sobre eles era a realidade. Que, por exemplo, o Kaká Catalão, ele entrou no ar reclamando que eu tinha falado, o negócio de um posto de gasolina, que o pai dele, que negociava com gente suspeita. E quando eu fui ler depois, eu não tinha falado isso.
Quer dizer, ele me induziu a erro no ar. Eu não tinha falado isso. É que era uma coisa de 2014. Eu fiz uma reportagem dele, negócio Nossa. Então, como que eu vou saber o negócio? Aí eu falei, se eu falei, é porque eu quis dizer isso. Não, mas o que você quis dizer? Não, se eu falei, eu quis dizer isso. Mas, que loucura, né? Que loucura. Nossa, papo de louco. Sabe o que acontece? O cara, pra pegar ele na curva, o cara lembrou de um negócio de 2014 que não aconteceu e pediu pro cara se explicar. Só que como é que você lembra do negócio que você falou em 2014? Exatamente, quer dizer... Aí como é que você lembra? O negócio do posto... Fala, 2014 você falou com a minha mãe, não sei o que... o negócio do posto foi até mais recente. O negócio... Você falou, pô, caralho, se eu falei, você não vai ficar... Caralho, velho, olha o modus operandi dos caras, velho. O negócio do posto foi até mais recente, acho que foi em 2023, mas o negócio dele ter entrado no campo do Corinthians, que ele falou lá, que ele não era ligado à renovação e transparência e tal, foi em 2014. Como que eu vou lembrar de uma coisa dessa? De um sujeito que tem zero significância pública. Eu não lembrava... Ele diz, pra você ver, todo mundo que conversa comigo sabe que coisa mais difícil é falar um palavrão. Uhum. É coisa mais difícil eu destratar alguém. Eu não lembro de eu destratar ninguém assim que tenha me ligado pra conversar. Esse sujeito diz que ligou pra mim, que eu não lembro. Honestamente, não lembro. Porque tanta gente que ligava pra mim que eu não lembro. E ele disse que eu mandei ele tomar naquele lugar. Isso não é verdade. Eu nunca fiz Não é verdade, nunca fiz isso. Não é verdade. Quer dizer, ele disse que ligou, eu não lembro. Pode ser que tenha ligado, vai saber. Eu não lembro. Se ele ligou, certamente eu não falei isso pra ele. Quer dizer, é uma loucura, né? O Leandro Humberto mandou aqui no chat, Paulinho, se você poderia falar sobre a denúncia de assédio moral contra o Fabinho Soldado, feita por uma funcionária do Corinthians, que você noticiou no blog. Que fim teve essa história? Teve que apaziguaram lá dentro. O Fabinho, a médica do Corinthians, ela fez uma denúncia dentro do Corinthians, direto para Augusto Melo, sobre assédio moral que estaria sendo praticado pelo Fabinho Soldado. E isso causou uma grande comoção dentro do Corinthians, mas tentaram abafar desde o princípio. Eu até entrei em contato com a médica não queria falar publicamente. O Fabinho Soldado ficou calado. E no fim, eles acabaram demitindo a médica, e a médica com medo, porque se você solta uma situação dessa publicamente, você não vai trabalhar mais em lugar nenhum. O medo da médica era perder espaço de trabalho no futebol. Então ela engoliu o sapo e ficou do jeito que estava. Mas durante alguns jogos ela chegou a ser afastada. Ela em todos os jogos atendeu os jogadores, ela chegou a ser afastada, e depois, com a repercussão do caso, começaram a recolocá-la. Só que aí recolocaram ela com mais 3 médicos. Ela já não era mais a que mandava. Ficou mais 3 médicos. Um deles do Centrão. Aliás, é muito bom falar do Centrão, porque esse Centrão do Corinthians parece o Centrão político do governo. O Corinthians tem um Centrão que ele está no poder desde 2007. É um Centrão, que é o pessoal do Rosalá, o pessoal do Felipe Isabella, o pessoal do Raul Correia da Silva, que é o pessoal que seja quem for que tiver no poder, eles estão juntos. Tipo o Kassab, assim. E isso, eles são o Kassab, é isso. Então, é uma ótima definição. Então, eles estão no poder, seja quem tiver no poder. Então, eles estiveram com o Andrés, estiveram com o Roberto Andrade, estiveram com o Mário Gobi, estiveram com o Augusto, e agora estão com o Osmar Stabile. Eles nunca saem do poder. Todo mundo... a fisiologia ali. O pessoal fala muito de renovação e transparência e fala muito da turma do Augusto. Mas esquece de falar do Centrão. O Centrão é uma tragédia para o Corinthians. Nossa. Porque é uma turma que se enquadra em qualquer situação. Eles vão se moldando. Então, eu lembro uma vez, quando eles entraram no Corinthians, que eu estava começando a denunciar o Andrés, que o Sérgio Alvarenga me ligou, que é um advogado do Corinthians, diretor jurídico, e falou: se você me der uma prova do que você está falando do Andrés, eu largo a diretoria. Foram dezenas, centenas de provas que eu mandava no e-mail dele, até que ele me bloqueou, quando começou o WhatsApp, né? Até que ele me bloqueou. Quer dizer, nunca mais... e agora ele está querendo voltar. E foi pedir para quem? Para o Andrés. Foi pedir apoio para o Andrés.
Deu apoio pro Andrés. É isso. Esse é o centrão do Corinthians. Que tem gente com cargo ainda no Corinthians. O médico do Corinthians é do centrão. O diretor financeiro é do centrão. Tem gente no departamento jurídico que é do centrão. Eles vão se enquadrando em qualquer lugar. E o próximo que entrar, eles vão tentar se enquadrar também. Meu Deus, cara. Caralho, cara, que loucura, velho. Que isso, cara. Você acha que a vida do Andrés no Corinthians já acabou? Não tem mais nenhuma possibilidade de... Eu acho muito difícil a situação dele. É uma rejeição muito grande. É uma rejeição do grupo dele muito grande. Não só dele, mas do grupo inteiro. Todo mundo que fez parte da Renovação e Transparência vai ter grande dificuldade de voltar ao poder. Por N razões, né? A maior parte delas conhecidas amplamente do público, né? Eu acho que muito difícil, não tem... A não ser que esse boato de SAF, for tudo verdade. Uhum. Até o momento que eu sei, não é. Que o Ronaldo vai comprar, Kia por trás, Andrés por trás. Até o momento, para mim, é tudo boato. Porque eu acho que, pelo voto, politicamente, eu acho muito difícil a volta deles. Cara, pelo que você trouxe aqui hoje num cenário, num panorama, o Corinthians só tem jeito se houver uma ruptura entre clube social e futebol, assim. O futebol ser gerido por um eu sou CEO. Totalmente a favor. E os caras ficam lá com o clubinho deles, assim. Isso, eu sou totalmente a favor. Se eu fosse corintiano, eu ia querer isso, cara. Exatamente. O que eu acho é o seguinte, eu acho que o futebol ele tem que ser gerido de uma maneira profissional e equilibrada. Sim. Então, você não pode gastar mais do que arrecada. Se não der para ganhar título naquele ano, tudo bem, mas você tem que resolver o problema do futebol. O problema do futebol do Corinthians é que é uma sangria de dinheiro. Já o clube social, o presidente do Corinthians tem que ter muita coragem. Porque ele tem que chegar lá e dizer, olha, o seu departamento é chupim do clube. Não pode ter o seu departamento. Departamento de peteca, departamento de bocha... Você sabe peteca? Tem um departamento de bocha que você vai no clube, são os 12 bêbados de sempre. Os caras ficam lá o dia inteiro, tomando cerveja, jogando bocha e briga com alguém no final do dia. Então, é isso. Então, essa gente aí decide o futuro do Corinthians. Eles votam, cara, não dá. E vende o voto, entendeu? Quer dizer, esse tipo de gente não pode definir o futuro do clube. Eu se fosse presidente, eu eleito, eu chegaria e falava, ó, vamos fazer uma apanhada aqui. Qual é o departamento que se banca aqui? Você se banca? Então tá bom, você fica. Você não se banca, tá só... Quantos anos chupinhando? Fora, tá fora. Pode esquecer. Aqui vamos fazer uma coisa que resolva pro Corinthians. Vamos usar o seu espaço de uma maneira mais produtiva. Não pode o Corinthians ter esse monte de espaço. O Corinthians é gigantesco, o clube do Corinthians. Com esse monte de chupim. Um monte. E fica a cara lá no bar o dia inteiro esperando chegar o diretor pagar cerveja. Meu Deus. Isso é a vida interna do Corinthians. Esses caras decidem o voto. Esses caras decidem o voto. Lamentável, cara. Cara, e um outro assunto que eu acho legal a gente falar também é que você soltou uma publicação recente no seu blog, antes, inclusive, do Dr. Runco ter sido demitido no Flamengo, mas depois desse holofote que ele recebeu a partir da declaração que ele deu num grupo de WhatsApp relacionado à condição física do De La Cruz, você achou isso, eu li que você achou isso bastante antiético e pegou comportamentos do Dr. Runco desde lá, muito tempo atrás, né? Sim. E dizia, inclusive, que ele merecia ser demitido, o que acabou acontecendo depois. Para quem não leu, a gente pode falar um pouco sobre isso, assim, porque eu não fazia a menor ideia que era recorrente esse tipo de comportamento do doutor. A gente até elogiou ele recentemente na live, né? Por ser um cara que é uma referência esportiva, etc., na medicina e tudo mais. Mas eu não estava ligado desses comportamentos que eu acabei tendo acesso lendo o seu blog. Então, ele é recorrente dele, e eu até publiquei em alguns trechos essa semana, e tinha matérias já que eu tinha publicado anteriormente, que ele atendia aos interesses dos cartolas. Então, em vez de ele atender aos interesses dos pacientes, que é o que ele deveria fazer, que todo médico deveria fazer, o médico jura cuidar da vida da pessoa, ele, em determinadas ocasiões, ele atendia a pedidos dos cartolas, seja de seleção brasileira, para poder favorecer
a cartolagem da seleção brasileira, como também dos clubes. Nesse assunto do De La Cruz, não tem nem o que falar, é uma coisa absurda, né? Você chegar num grupo de 71 pessoas e você expor a condição física do seu paciente, porque o De La Cruz é paciente dele. Sim. E um ativo do clube, né? Ativo do clube, quer dizer, ele além de ter prejudicado o clube, ele fez uma coisa extremamente antiética. Extremamente antiética. E há outros episódios também que eu não pude citar, porque a gente não consegue provar, mas a gente escuta. A gente escuta de coisas muito semelhantes com o que aconteceu com o De La Cruz. De ele comentar com cartolas, com jornalistas, principalmente os da Globo, de pormenores dos pacientes, principalmente os da seleção brasileira. Por isso que muita gente da Globo saía com notícia exclusiva de gente da seleção brasileira machucado. Que era... Ele era a fonte. Ele era a fonte, o médico era a fonte. Você imagina como é triste, né, uma coisa dessa acontecer num profissional que não precisava agir dessa maneira, porque o Dr. Ronco é um profissional que tinha um nome no mercado, né? Tinha um nome no mercado e realmente não é interessante, não é legal ele agir dessa maneira. O que não quer dizer que o que ele tenha dito sobre o De La Cruz não seja verdade, né? Agora Sim, fica uma questão no ar, né? Eu acho que deve até ser, é uma pena. Que nem o rapaz, que foi contratado pelo Corinthians, o lateral esquerdo, foi contratado... Não, o que veio antes. Veio machucado, que me fugiu o nome agora. O colombiano? Cáceres, né? Como que é o nome dele? Eu não lembro. Martim Cáceres. Não lembro o nome dele. Bom, eu sei que ele veio machucado. Veio machucado e ninguém fez o exame e mandaram não fazer o exame. Cara, que loucura isso. Dentro do Corinthians? Dentro do Corinthians. Por quê? Eu fico pensando, eu lembro de um Palácios, caso... Palácios. Eu lembro de um caso no meu time, quando o Ricardo Goulart foi contratado do Guangzhou Evergrande. O Ricardo Goulart foi contratado pelo Santos. Cara, nitidamente não tinha a menor condição física. Ele jogou no Palmeiras. Ele jogou no Bahia, foi jogar no Bahia o segundo semestre. O Bahia estava na Série B nesse ano. Sim. O Bahia estava na Série B, ele não conseguiu jogar na Série B e no final daquele mesmo ano ele aposentou. Eu fico perguntando, quem autorizou? Pois é. Cara, isso rola muito. Acontece muito, interesses financeiros, né? Esse Palácios, ele jogou um jogo no Corinthians. Ele não chegou a jogar o metade do primeiro tempo. Ele nunca mais jogou. Ele ainda tá no Corinthians? Tá no Corinthians. Tá? Nunca mais jogou. E ele tem um problema crônico no joelho. De cartilagem. Quer dizer, segundo dizem, é quase insolúvel. Uhum. Então, E o Corinthians pagou uma fortuna. Ele deve ganhar no mínimo 1 milhão por mês. No mínimo, 1 milhão por mês. Você sabe o quanto tá... Tem informação de quanto tá a folha do Corinthians hoje, mensal, de salários? A folha do Corinthians, eu não sei o valor exato, mas ela é bem alta. O valor exato realmente eu não tô lembrado, mas e se o Palácio ganha R$1 milhão por mês? É muito grande. Tem a maioria dos jogadores que são de nome no Corinthians ganham perto da faixa de 2 milhões. A maioria? 1,5 milhão, 2 milhões. Os de nome. O Yuri Alberto, se você somar tudo, dá 2 milhões. Um monte de jogador ganhando bastante. O Garro eu vi que tinha renovado por uns 700 mil, alguma coisa assim. Alguns, ninguém no Corinthians ganha menos do que 700, 800 mil. Todo mundo tá ganhando essa faixa. Caraca, o Félix Torres ganha isso. É um crime. Não joga nada. É um crime. Não joga absolutamente nada. O Kaká ganha isso. Exatamente. Não joga absolutamente nada. Você acredita que o Corinthians vai perder algum jogador nessa janela aí? Desses jogadores que fazem a diferença ainda? É bem possível até por interesse do Corinthians. O Corinthians não tem como pagar esses jogadores. O Osmar Stab, ele tá torcendo para os caras querem ir embora. O Memphis... Se tivesse um acordo para mandar ele embora, ele ia embora hoje. Eu vi agora aqui no Instagram que o Memphis se reuniu, parece, com a torcida organizada do Corinthians, prometeu que quer até renovar e tudo mais, etc. Não vai sair. Isso aí eu acho difícil. Eu acho difícil porque não depende só dele. Eu acho que o Memphis, se fosse pelo desejo da diretoria do Corinthians, ele estava fora. Ninguém quer ele lá. Essa é a realidade. Ele só tá lá porque a multa é gigantesca.
A multa para tirar ele de lá, se não tiver acordo, é 70 milhões. Tem que pagar tudo que ele ia ganhar, o resto do contrato. Como você vai mandar um cara? Você tem que torcer para alguém comprar. E como você vai vender um jogador desse? Tem que ligar na Arábia, tem que ligar na China, tem que ligar nesses lugares nos Estados Unidos, ver se alguém paga. Porque senão não tem como ser. Mas dentro do Corinthians ninguém quer. Ninguém quer. O único que quer é o Fabinho Soldado porque tem interesse. O Euler Vitor, que é empresário de jogador, veio aqui recentemente. Um cara legal pra caramba. 2023, ele soltou um tweet. Na verdade, respondeu um tweet de um flamenguista. Não sei se era flamenguista, mas um jornalista. Não sei também se era jornalista. Era um flamenguista. Que parecia ser flamenguista. falou que se preparem para a nova era do futebol brasileiro. A era De La Cruz chegou. De La Cruz vai modificar completamente. E aí o Euler Vitor responde e fala assim, olha, acho muito difícil. 6 anos no River. Foi o único que não foi vendido e tem um problema crônico no joelho que é insolúvel. O cara falou isso há 2 anos atrás. Um olheiro de futebol, empresário. Conhece o mercado. Conhece o mercado. O cara já sabia. Mas o Flamengo não sabia. O departamento do Flamengo médico aprovou o cara 100 milhões de reais. E aí, se o Flamengo profissional, do jeito que a gente imagina que é, né? E que se vende, né? Que se vende essa nessa... pompa. Tudo bem, foi uma gestão anterior. O próprio Runco deixa isso... Mas o Landim, também né? se vendia. Vendia dessa maneira, profissional. Quem comprou foi o Marcos Braz, não foi? Exatamente. É explicado. O Marcos Braz que não falou a respeito. O Marcos Braz é agente de jogadores. Há muito tempo. Há muito tempo ele mexe com o jogador. E tanto é que ele agora acabou de comprar um time para poder mexer com o jogador. Mas ele há muito tempo. Então, é impossível. Ele foi cogitado, sabia? Antes do Alexandre Matos ir para o Santos, ele foi cogitado para, segundo os setoristas na época do UOL, ele foi cogitado para ser diretor de futebol do Santos. É uma tragédia. Tá no Remo, né? O Marcos Braz, ele, com o conhecimento que ele tem no mercado e com as pessoas que ele conversa, é impossível ele não saber o que acontecia com o De La Cruz. É impossível. Com a rede que ele tem, é impossível. Se ele contratou, é porque tinha outro interesse. Então não importava se estava machucado. É impossível. Não tem a menor possibilidade do Marcos Braz ter contratado o jogador sem saber que ele estava machucado, porque ele tem uma rede muito grande de gente envolvido com... Pô, você mesmo... Ele falou, o rapaz veio aqui, ele estava sabendo, o outro está sabendo, o outro está sabendo. Então, é certeza... Como é que o Marcos Braz não sabia? Cara, mas os caras contrataram o De La Cruz pagando a multa do cara, velho. 100 milhões de reais, cara. Uma puta bala. É que arriscaram, né? Talvez, para ver se o cara jogava... Como o Flamengo rende bi todo ano... é uma grana irrelevante. Irrelevante não é, mas tipo, né, pô, próximo. Não vai mudar a vida vai mudar, mas assim, é foda, né, cara? Puta que pariu. O cara não tá nem aí pro clube. O cara não tá nem pensando no clube, nada. Esse Marcos Braz, o Landim, que é um cara enroladíssimo com coisa do mercado financeiro. Então, o Flamengo dá sorte que ele tem a dívida equacionada igual o Palmeiras. O Palmeiras dá muita sorte. Por exemplo, esse treinador, o Abel Ferreira. O Abel Ferreira é um treinador que antes do Palmeiras era um treinador que não tinha nenhuma relevância. Nenhuma. Ele não tinha feito trabalho nenhum. Eu lembro quando ele foi anunciado que eu fiquei puto. Eu falei, quem é esse cara? É isso. Ele treina um time que tem a dívida equacionada. Ele treina um clube que ganha dinheiro a rodo. Estrutura, né? Estrutura, tudo. Então fica muito mais fácil. Você treinar um time que você pode descansar a equipe titular, colocar a reserva e manter o mesmo padrão, o que ele é competente, de fato, é manter o padrão. Ele mantém um padrãozinho, só que os times que ele montou no Palmeiras, se você for observar, nenhum deles é encantador. Nenhum deles tá na seleção de todos os tempos do torcedor do Palmeiras. Não, e outro, você olha todos os times muito, muito campeões. Que time que marca, não o palmeirense, né? O que marca o palmeirense é título, então tudo tem que ser assim mesmo. Mas a gente, por exemplo, quando a gente olha pra trás, a gente lembra do Flamengo de 19, a gente lembra até do Corinthians de 15. Do Palmeiras de 96. Que ganhou isso mais pra, 96 é espetacular. Isso mais pra trás. Paulista. Mas assim, foi pós anos 2000, assim, né? Você lembra do Santos de 2010, você lembra do Cruzeiro de 2003. Sim. Né? Você não lembra de nenhum Palmeiras do Abel Ferreira, assim, que fala, nossa... Você lembra do Abel Ferreira. Da era Abel Ferreira. Você não lembra exatamente dos times. Com esse dinheiro que o Abel Ferreira trabalha a favor dele,
que é o dinheiro que o Palmeiras tem. Vi uma lista agora aqui do de Flamengo. contratação, cara. Aqui, ó. Gastos em transferências. O Palmeiras é o time que lidera o gasto em transferências em 2025, com 464 milhões de reais. E o Santos é quarto colocado, tá com 137. Não, à frente de Fluminense, que disputou o Mundial, à frente do City, do Bahia City, à frente do Cruzeiro do Pedrinho, à frente do... Nossa, cara, do Corinthians. O Corinthians gastou 30 só. O São Paulo gastou 0 esse ano. Então, com esse dinheiro que ele trabalha a favor dele, ele tem a obrigação de dividir com o Flamengo o protagonismo do Campeonato Brasileiro. Tem obrigação. São os dois que mais ganham. E isso ele fez muito bem. Ganhou bastante Campeonato Brasileiro. Mas ele tem a obrigação também de se impor na Copa Libertadores. Ele não pode perder Copa Libertadores para time ruim. Ele tem que se impor na Copa Libertadores. Agora, no Mundial de Clubes, que é um campeonato que, pelo menos, ele deveria se apresentar de uma maneira com mais qualidade, o Palmeiras só passou vexame. Toda vez que ele foi pro Mundial de Clubes com o Abel Ferreira, ele passou vexame. Talvez contra o Chelsea, não sei se dá pra enquadrar como vexame, mas não agora. Agora talvez o vexame tenha sido o frango do Everton. Acho que a atuação, acho que a gente até comentou ontem aqui com a Isa Labate, que a atuação Palmeiras dos brasileiros, por mais que tenha chegado nas quartas de final, pelo investimento, por toda essa estrutura, tenha deixado a desejar, sim. Não jogou bem nenhum jogo. Sim. O Fluminense foi uma coisa interessante, né? Porque o Fluminense, ele entendeu a limitação dele, ficou jogando atrás um tempão e pegou o Arias que ninguém conhecia externamente e botou pra fazer o que o cara carregou o Fluminense. Né? Carregou o Fluminense. Saiu do Fluminense 3 derrotas seguidas, no Maracanã. Exatamente. Então, e o Fluminense foi o que se portou melhor, foi o que entendeu as limitações, né? Então, soube armar o time de acordo com as limitações. Já o Botafogo, o treinador, ele arma corretamente o time na defesa contra o PSG e depois coloca o time na defesa contra o Palmeiras. Ele tá de brincadeira. Aí não dá, né? Por isso que eu até entendo que ele ter sido demitido pelo técnico. Deixa eu pegar aqui, ó, o Eduardo Brandão pergunta, você pode falar sobre os processos da Leila Pereira? Que fim levou isso aí? Já foi tudo... Os meus? Olha, tem processo que está correndo ainda em grau de recurso, ela ganhou alguns processos, ela está tentando me executar, mas eu não vou arrumar 1 milhão nunca, então... Ela te pediu 1 milhão? 1 milhão. E ela ganhou? Ganhou, eu devo 1 milhão para ela. Você deve 1 milhão de reais para Leila Pereira. Ela é famosa, né? Que ela conseguiu ir lá em casa pegar um... E aí tá, como é... o ventilador, você contou isso aqui. Absurda essa história. Mas assim, explica para mim, sou leigo nesse assunto, como é que funciona quando, digamos lá, o Marcelo Teixeira me processou, tô devendo 1 milhão de reais pro Marcelo Teixeira, que não é o caso... Duvido que isso aconteça um dia. Tomara que não. Tomara que não. Mas eu não tenho, ventiladores, eu não tenho 1 milhão. Isso, eu também não tenho. Minha renda não é compatível com nada próximo disso. Ela não pode penhorar nada que seja salarial meu. Ela só pode penhorar o que está fora isso. Então, eu não tenho nada para ela penhorar. Você mora de aluguel? Eu moro na casa do meu filho. Casa do seu filho? Ela não tem nada. Não tem nada. Então... sei lá, se tivesse um carro, ela podia tomar. Podia tomar. E se você tiver... E se você comprar um carro e colocar no teu nome, ela pode tomar imediatamente. Enquanto se tiver... Pode tomar imediatamente. Então, você não tem nada, mas também você não pode ter. Porque se você tiver... Exatamente. Ela toma. Ela toma. Eu não posso ter nada fora do âmbito salarial. Se eu tivesse um apartamento ou uma casa, ela também não ia poder tomar. Porque ia ser bem único de família. Bem único de família não pode tomar. Entendi. Entendeu? Então, isso é bom você explicar, porque senão tem gente que fala, tu colocou a tua casa no nome do teu filho. Se eu tivesse uma casa no meu nome, ela não ia poder tomar, porque é bem único de família. Isso é lei. O que ela pode tomar é se eu tivesse 2 apartamentos. Se eu tivesse 2 apartamentos, ela poderia tomar. Mas a legislação, ela protege as coisas essenciais para a sua vida. Então, a moradia é uma coisa essencial, o dinheiro que você utiliza para você comprar suas coisas de comer é uma coisa essencial, pagar luz, pagar não sei o quê. E tudo que é acima disso está penhorável.
Tudo que é acima disso é penhorável. E tem um valor calculável, tipo, ó, se você ganhar X reais por mês, acima disso ela pode pegar. Então, ela conseguiu penhorar 30% do que eu ganho no YouTube. Eu não ganho nada no YouTube. Meu canal é para postar vídeo para colocar no blog. Mas se eu um dia vier fazer alguma coisa no YouTube, ela ganha 30%. Ela conseguiu penhorar 30% do que eu ganhar no YouTube. E não tem como reverter isso? Cara, Você desistiu? Eu, na verdade, não briguei pelo YouTube, porque como eu não tenho renda no YouTube, então eu não briguei pelo YouTube. Não sobre o YouTube, sobre o processo em si. O processo só tem uma maneira de acabar esse processo, é ela não quiser mais receber. Só tem essa maneira. É ela abrir mão. Ele já tá em... Já foi transitado e julgado. Foi processo, na verdade, o processo que eu perdi para ela, eu não me defendi. Se eu tivesse me defendido, era possível até que eu tivesse ganhado. Mas eu não tinha advogado, não tinha nada. Foi antes de você ser... Foi antes de eu ser acolhido por essa ONG. Eu fui acolhido por uma ONG, eu falei no outro programa, falo agora novamente. Sim. Eu fui acolhido por uma ONG chamada Media Defense, que é uma ONG inglesa, que se interessou pelos meus casos e pelo volume que tinha, porque ela considerou que eu sofri um assédio judicial da cartolagem de todo mundo. Então, ela tem uma parceria com um escritório de advocacia chamada Flora Mateus e Mangabeira, que fica no Rio de Janeiro, que é especialista em liberdade de imprensa, esse tipo de coisa, né? E esse Flora Mateus e Mangabeira, os advogados, eles me defendem e a ONG manda o boleto para a ONG e a ONG paga para eles os honorários. E eu, desde 2021, se eu não me engano, nunca mais eu precisei pagar advogado. Todo processo que entra, eu mando pro escritório, o escritório cobra da ONG e me defende. Aliás, me defendem muito bem mesmo. Que legal, cara. Se tivesse tido esse amparo da ONG, talvez você não teria sido... Muito provavelmente. Tem muito mesmo. processo que eu perdi por ausência de defesa mesmo, por falta de defesa, por má orientação de advogado que eu tinha, que era amigo, que era recém-formado, gente que não tinha a experiência necessária. Então, certamente eu teria evitado muita coisa. Tem muita condenação minha aí que surgiu por conta de inexperiência minha e do advogado. Depois que você veio aqui um ano atrás, teve outro processo ou não? Teve outros processos, mas eles estão sendo tocados pelos advogados. Mas nada assim muito grave, entendeu? Processo de... Por exemplo, o Augusto... Essa é interessante. O Augusto Melo, veja o que eu já falei dele em todos os anos que eu falo sobre os problemas que ele gera e o que ele faz na vida dele, né? Ele, pela primeira vez, ele me processou. Pela primeira vez. Agora, recentemente. Sabe por quê? Não foi porque eu chamei ele de... Desculpa, é que eu tô com a garganta, eu vou até pegar uma balinha. Eu cheguei aqui com febre e coisa. Mas ele não me processou por conta de eu ter falado que ele era bandido, ou de eu ter falado que ele era do crime organizado, por nada disso. Ele me processou porque eu coloquei a charge do Pinóquio. Quer dizer, é por isso ele me processou. Então, é uma coisa maluca. Tanta coisa que eu falei dele importante, ele foi se preocupar com a charge. E o Pinóquio, convenhamos, é como ele é tratado no Corinthians. É quase um apelido. Pinóquio, para ele, não é nem chamar de mentiroso, é um apelido. Então, ele é tratado assim. E ele me processou por causa disso, por causa dessa charge. Essa charge. Paulinho, Meu Deus. uma coisa também que da outra vez que você viu, a gente conversou, que você até revelou pra gente aqui, né? Você que passou 3 vezes por Tremembé, a rotina da prisão e tudo mais, e você falou que e você, a partir da rotina que você vivia, você traçou um paralelo mais ou menos de como seria a atual vida do Robinho lá, que tá preso e continua, 1 ano depois, tá cumprindo a pena por lá. Aí você me contou fora do ar que você recebeu algumas novidades com relação à rotina do Robinho dentro da cadeia atualmente. Mudou alguma coisa? Como é que tem sido a rotina do Robinho a partir das informações que você recebeu? O que me contaram é que, você sabe quando você é muito rico e você está num sistema carcerário em que a maioria das pessoas são muito pobres, essas pessoas, elas estão com dificuldade financeira, a família não consegue às vezes visitar porque está sem dinheiro. Então essa pessoa que é muito rica começa a ter pedidos de dinheiro.
ó, me ajuda, não sei o quê, preciso pagar a escola do filho, preciso não sei o quê, preciso pagar meu aluguel. E o que eu fiquei sabendo, que me contaram, é que o Robinho tava meio de saco cheio disso daí, então ele foi se enfurnar numa cela evangélica. Então, uma cela que o pessoal gosta até de passar meio longe, porque o pessoal fica orando o dia inteiro. Então, o Robinho fica lá, não tem problema do pessoal ficar tentando, entre aspas, achacar ele. Ele fica lá o dia inteiro, aí come, bebe, não sei o quê. Na hora de dormir também, eu não sei, o duro é dormir. O duro é dormir, porque quando fechava a tranca lá, você ficava escutando, né? Então ele entrou nesse... Você ficava escutando o quê? O pessoal rezar? O pessoal rezar. Até tarde. Quer dizer, Então o pessoal começa a rezar, não para de rezar. Para de rezar. Então, Caralho. você imagina, você ficar ouvindo isso todo dia, é quase uma segunda pena, né? É quase uma segunda pena dentro da pena. Então é isso que me falaram que ele tá passando lá. E ele tá tentando reverter. Daqui a pouco ele vai pro semiaberto, porque já faz mais de um ano que ele tá lá, né? Já. A Acho que ele pena vai dele daqui é a 9 anos, ele tem que cumprir daqui a um ano. Daqui a um ano ele vai pro semiaberto. Aí o semiaberto que lá é semi-fechado, né? Como é que funciona esse semiaberto? Para explicar o que deve acontecer, como é que funciona? O semiaberto lá, ele vai ficar numa cela que ele não precisa ficar trancado o tempo inteiro. Ele fica andando no pátio lá. E ele pode trabalhar. Então, por exemplo, ele sai... Agora ele não tá podendo ainda. Ele até pode, mas tem menos vaga. E é menos solto. Ele fica... ele só pode trabalhar em lugar trancado. Lugar que tá cheio de tranca. Tá. No semiaberto, ele vai para um bosque que tem lá, capinar, vai... Eu achei que semiaberto fosse ser ele ter que, tipo, podia voltar para casa e dormir na prisão, não é em isso? condições normais. Tremembé, não. O semiaberto, pela lei, deveria ser você dormir na cadeia, trabalhar de dia e voltar para a cadeia. Sim. No caso dele, se ele não conseguir uma transferência de Tremembé, ele não sai. Ele fica... ele dorme na tranca e sai para trabalhar dentro do presídio. Trabalha dentro, executa as tarefas dentro do presídio, que é o que eu fiz. Que tipo de tarefas? Olha, provavelmente para começar, ele começa na capinagem. Então vai capinar, tal. Aí depois ele fica pleiteando vaga em fábrica que tem lá dentro. Tem umas fábricas lá dentro. E aí vai fabricar cadeira de escolar. Então aí provavelmente ele pode pleitear. Por quê? Porque você é melhor a condição de trabalho e você ganha mais. Quer dizer, você ganha um salário mínimo, mas ganha mais. Que o cara que faz capinagem, ele ganha R$10 por dia. Se tanto. Pô, pra não ficar no ócio. É melhor. Porque um salário mínimo, ainda que seja salário mínimo, não vai mudar nada a vida do Robinho. É isso. Então, quer dizer, aí depois do semiaberto, a grande vantagem do semiaberto é a saidinha temporária. Porque no fechado não tem a saída temporária. Como é que funciona essa saidinha? A saidinha você pode sair 5 vezes por ano. Por ano? Por ano. Datas especiais? Datas especiais. Eles costumam colocar em datas especiais. Dia das Mães, né, tal. Então aí você sai... Será que vai jogar um futevôlei com o Lucas Lima dessa vez? O Diego, né? O Diego Ribas? Hã? Não é impossível, você sabe, né? Não é possível. Então, e aí você sai durante... É a grande vantagem do semiaberto, né? Principalmente em Tremembé. É você poder sair e nesses dias que você tá fora, você respirar um pouquinho de liberdade e colocar suas coisas em ordem. Eu das 3 vezes que eu fui preso, eu consegui pegar uma saidinha. Era tão pouco tempo que eu não dava nem tempo de chegar na saidinha. Mas na primeira eu fiquei 4 meses, então eu peguei uma saidinha. Foi o suficiente para me colocar minhas coisas em ordem. Banco, conta, que isso é o principal, que você fica lá dentro e você não consegue saber o que está acontecendo. E o que você achou dessa polêmica em torno da utilização do filho do Robinho, que agora tá jogando no Santos, utilizar o Robinho Júnior? Assim? A Miri Lacombe escreveu sobre isso ontem, né? Acho que foi ontem. Então, eu gosto muito da Miri Lacombe e concordo com quase tudo que ela escreve. Mas eu não concordei dessa vez. Eu acho que você tem que entender o lado do menino. O menino provavelmente acredita no pai. Na versão do pai. Certamente, eu diria. Isso. E o menino, o menino visita o pai. Então, o que demonstra, a partir do momento que o menino visita o pai e provavelmente acredita no pai, tudo indica que ele tem orgulho do pai. Porque ele não tem razão na cabeça dele para não ter.
Eu não tenho orgulho do Robinho, porque eu sei o que o Robinho fez. Você não tem, ele não tem. Porque nós sabemos o que ele fez, está comprovado o que ele fez. Nós escutamos os áudios de como ele tratava as meninas, entendeu? Mas na cabeça do menino, ele tem 17 anos, é isso? 17 anos. 17 anos, que escutou a versão do pai. Eu acho muito difícil que ele não queira usar. E ele queira se interessar por entender a fundo o que já aconteceu e ouvir o outro lado. Para ele seria até um exercício de tortura fazer isso. Ele nunca falou sobre isso, né? E nem tem que falar, eu acho também. Eu acho que ele tem que o Santos tem que ter um cuidado com ele, certamente, mas ele não pode ser confundido com o pai. Então, ele não pode pagar pelos erros do pai. Eu acho que se ele quer usar o nome Robinho, que use o nome Robinho. Ele não pode ser confundido com o pai. Eu acho que isso é muito ruim, você querer levar para esse lado. Mas você não acha que ele usando o nome Robinho Júnior, inevitavelmente, as pessoas vai ser uma forma de relembrar do Robinho? É uma escolha dele. Ainda mais com a 7 do Santos. Eu acho, se fosse a família dele, orientaria talvez para não usar. Mas como que você vai entrar numa coisa tão íntima? Não, e a própria Miri fala isso. No texto dela, ela diz, ela fala, olha, se eu sou o Santos, ela fala, se foi o Santos que tá falando para ele usar por questões comerciais, é um absurdo. Para vender camisa, consegue. Se for isso, é um absurdo. Se for o menino que tá utilizando esse nome porque ele quer, ele poderia ser orientado a não fazer isso. Eu acho que ele deveria ser orientado. Se for a família, cara, precisa de um pouco mais de educação. É mais ou menos o que ela fala. Exatamente. Mas que essa discussão tem que existir. O ponto dela não é, tem que fazer isso ou não tem que fazer isso. Ela acha que nisso ela tá correta. Ela seria melhor não fazer, não usar. Sim. Mas a discussão que foi morta tem que existir. Eu até nesse ponto eu concordo. Agora, com tudo isso, se no final das contas decidiram que tem que ser Robinho Júnior ou Caramba 4, por sei lá que seja um motivo, também eu acho que não pode ser uma questão muito problematizada, porque senão vai respingar no moleque uma situação que ele não tem culpa nenhuma. Não tem culpa nenhuma. Não tem culpa nenhuma. Exatamente. E ele se orgulha do pai, e eu tenho certeza que ele acha que o pai é inocente. É óbvio. Porque a versão do Robinho, inclusive pra família, sempre foi. Sempre foi da inocência. Ele mentiu pra mulher, né? O documentário de áudio deixa isso claro, como ele manipula a própria mulher. Exatamente. Uma vergonha, como ele manipula os amigos. É uma crápula completo, assim. Não, você escutar os áudios... A maneira, cara, assim, eu vou te falar, é claro que dentro até do mundo da bandidagem, o estupro é visto com maus olhos. Mas também tem uma coisa também vista com maus olhos no mundo da bandidagem, que é a trairagem. A maneira como ele trai os amigos pra tentar se livrar. Ele trai os amigos, verdade. Ele trai os amigos, cara. Mas ele tá num lugar que, lá em Tremembé, que acolhe os que foram traíras com no crime e acolhe os estupradores. Sim, você falou isso. Ele tá num local repleto de estupradores. Repleto. Então ele tá num local que ele não vai ser mal visto de jeito nenhum. Ele tá num local que pra ele é a melhor solução no momento. Nossa, cara, isso já é uma pena pra mim irreparável, cara. Nossa. É terrível. Que fim de carreira, hein? Fim de vida, né? Uma coisa. O jeito que tinha tudo, né? E ele que negocia os passos do filho dentro da... Sim. Tipo, da prisão, cara. Nas visitas com... Que ou não? A esposa, ela que empresaria a carreira do menino. E nas conversas com ela que ele dá as diretrizes. E que ou não, o Robinho, obviamente, ele deve ter dinheiro guardado. Muito. Então. Mas esse menino, se der certo, é uma solução pra eles de tudo que ele já perdeu de dinheiro também. Até lógico. É uma forma de recuperar, né? Esse menino, pra ele, tem que dar muito certo. Nossa. Além de ser a questão familiar, tem a questão empresarial do negócio pra ele, menino. Pode ter certeza disso. É isso. Cara, outra coisa também que eu acho legal a gente falar é sobre a situação, aproveitar que a gente falou de Santos, dessa gestão, né? Você mesmo publicou, eu também fiz vídeo sobre isso. O Santos, em janeiro de 2024, anunciou a execução da compra do CT Repelé, que pertence à União,
assim que há 6 dias que o Marcelo Teixeira tinha assumido o cargo, dizendo que havia sido negociado antes mesmo dele assumir, em reuniões em Brasília, etc e tal. E nessa semana a gente descobriu que não é bem assim, que o terreno do CT Pelé vai ser leiloado. Que mentira, né? A SPU, teve uma matéria no Diário do Peixe hoje, dizendo que a SPU afirmou que o Santos tem de fato uma prioridade na compra. Mas fato é que não executou coisíssima nenhuma. Nada, Ficou na manchete no site oficial e não ficou. E todo mundo achou que estava resolvido. E aí, assim, tem esse fato, eu acredito que dificilmente o Santos perderá o CT, porque aí seria o fim do Marcelo Teixeira enquanto alguém com credibilidade na cidade, eu diria, e tudo mais. Eu acho muito mal pra e para a cidade, eu acho que seria muito ruim também. Perder ver o Santos indo, né? Seria péssimo, né? E a gente sabe como que a prefeitura, enfim. Mas o fato é que o Santos vai precisar de garantias bancárias para pagar isso, não é fácil, o time está endividado, devendo meio mundo e tal. Mas esse é apenas uma situação. Você tem hoje, falei aqui, o Santos é o 4º time que mais investiu no ano, 137 milhões de reais na montagem do elenco, 35 milhões de folha, segundo o balanço do primeiro trimestre, balancete do primeiro trimestre desse ano de 25. Está contratando mais, pode ser que essa folha aumente. Quer dizer, nenhuma responsabilidade. Nenhuma responsabilidade, o time veio da 2ª divisão, fechou o primeiro trimestre com 37 milhões de déficit. O time está na zona do rebaixamento, mesmo com uma das folhas mais caras do país. Com o contrato, você falou do contrato do Depay, que era um escândalo. O que seria então o contrato do Neymar? Que foi você que publicou inicialmente o contrato de trabalho. Isso. Depois eu publiquei. 4 milhões por mês. Depois eu publiquei junto com o Pedro Lopes lá no UOL o contrato de imagem junto à NR Sports, que era de 15 milhões de dólares pelo contrato inteiro. O Santos tinha a obrigação de repassar isso. O que dava, no final das contas, 21 milhões de reais no primeiro contrato até a metade do ano. E agora esse contrato foi renovado. Eu não tive acesso a esse contrato, às condições desse contrato atual, embora as apurações dão conta de que não se mudou muito daquele contrato que você revelou, que o contrato de imagem foi expurgado. O que se sabe é isso, né? O que você tem, como você tem visto essa gestão Marcelo Teixeira no Santos, assim? Como que você tem observado? Olha, a gestão do Marcelo Teixeira é de um atraso. Eu acho que o atraso é um nome, é uma palavra muito boa para a gestão dele. Ele acha que está nos anos 80, ainda nos 90, quando você poderia gerir o clube sem nenhum planejamento, de acordo com os palpiteiros de plantão do clube, conselheiros e tal. Então ele está gerindo o Santos sem nenhum planejamento, sem nenhum profissionalismo. E, bom, eu vou contar um episódio aqui, que eu acho interessante contar, para você ver como que funciona o negócio. Teve um determinado período em que o Marcelo Teixeira, ele entrou com um processo contra você e contra mim ao mesmo tempo. Sim. Aí ele entrou com o processo. E como que agem as pessoas que não querem processar ninguém, mas querem mostrar para as pessoas que processou alguém? Ele não processa diretamente, ele vai e pede explicação. Pediu explicação na justiça. Interpelar, né? Isso, exatamente. E ele fez isso. Fez com ele, fez comigo. E nós nos explicamos. E, de acordo com a nossa explicação, o que se espera é que, na sequência, a pessoa entre com o processo. Porque já que ela foi tão ofendida a ponto de entrar na justiça... E eu acho que é legal, já que você tocou nesse assunto, reiterar o porquê desses processos. Sim. Eu me lembro que você deu uma entrevista... Você lembra pra quem? Eu não lembro, eu reagi a essa entrevista. Foi na mídia santista, agora eu não lembro direito. Eu acho que foi pro... Você reagiu, você nem... Vanderlei Corrêa. Vanderlei Corrêa, exatamente. Vanderlei Corrêa. Você deu uma entrevista pro Vanderlei Corrêa, na época eu não tinha nem meu canal próprio ainda. Isso. E eu fiz um vídeo falando os escândalos do Santos, alguma coisa assim, reagindo à informação que você deu. Isso. Que dizia, você contava uma história, uma coisa assim inacreditável de como ele havia processado o Santos. Isso. E esse processo andou
muitos anos parado na justiça. Depois, quando ele virou presidente... O processo andou. E aí eu fiz, inclusive, o link de que o desembargador de justiça, que se torna, nesse período, presidente do conselho, e a gente vai olhar, o cara é funcionário da Universidade Santa Cecília. Que loucura, né? Diretor de Direito. Exatamente. Da Faculdade de Direito da Universidade Santa Cecília, de propriedade do Marcelo Teixeira, para quem não sabe. Puta conflito de interesse. Então, conflito de interesse. O Marcelo Teixeira disse que ao juntar o Lé com o CRE, a gente teria o acusado de fazer tráfico de influência. O que não foi o caso, a gente apenas citou as informações, não acusei ninguém de nada. Informações públicas. Informações absolutamente públicas. E aí, a partir desse conjunto de informações, que eu acho um absurdo até hoje, e isso nunca foi explicado. Uhum. Ninguém nunca perguntou pra ele. Até porque, Felipe, existe no Estatuto do Santos... Por que ele processa o Santos? Porque as contas de 2009, quando foi o seu último mandato, antes do Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro entrar, o Laor, em 2010, as contas de 2009 foram reprovadas pelo clube. Isso. O que diz o Estatuto do clube? Que um presidente que teve as suas contas reprovadas não pode se candidatar. Então, para ele poder se candidatar, ele teve que processar o Santos. Isso. Nossa. Então, e aí o que acontece? Quando ele entra na presidência do Santos, o processo anda e anda ao favor dele. Porque, e aí, segundo o Paulinho, você pode até explicar melhor, ele não andou com a parte do Santos. Quando ele se torna presidente do Santos novamente, existia um andamento que tinha que ser feito no processo, que eu não lembro agora qual é, mas digamos que ele não tomou ele não fez. Porque, cara, ele virou os dois lados da mesa. Ele virou os dois lados. Ele virou a empresa que acusa e o que é processado. Exatamente. E aí o Santos perdeu o processo. Com ele de presidente e contra detalhe, ele. você também contou rolou que grana, é isso? O Santos teve que pagar as custas de mais de 12 anos de processo. Pra ele, que é o presidente. Pra ele que é o presidente. Pra ele Nossa, É isso. E aí, bom, eu reagi isso. Isso. O Marcelo Reagiu muito bem reagido. Reagi. É isso. O Marcelo Teixeira, esse vídeo, na época, pegou bastante visualização aqui mesmo no Futeboteco. E aí, um dia, o Paulinho me avisa, você está sendo interpelado pelo Marcelo. Até que um dia eu recebo a carta e tudo mais. E aí a gente se defendeu, se explicou. Eu mostrei pro meu advogado tudo o que tinha acontecido. Sim. E graças a Deus eu tomei muito cuidado com as palavras e não acusei ele de absolutamente nada. Você foi muito bem. Aí... Nunca o processo foi engavetado. O que acontece nesse caso, eu até falei para ele aqui fora do ar, e é bom que o público saiba, muitas vezes acontecia comigo no Corinthians, Palmeiras e tal, o sujeito processa quem falou mal dele. Não é porque ele quer seguir adiante com o processo, porque às vezes não é interessante para ele seguir adiante, porque a pessoa pode provar. Uhum. Então, para evitar que a pessoa possa provar o que falou dele, ele processa, chega no clube e mostra o processo. Aqui, processei o fulano aqui. Não, esse cara não vai falar nunca mal aqui, processei e tal, não sei o quê. E como para não dar um azar do processo ir para frente, ele interpela com pedido de explicação. Esse pedido de explicação, ele morre lá quando você explica. Zerou o processo. Zerou o processo. Aí ele tem que abrir outro. Então ele abriu de explicação. E se a gente não se explica, ou seja, de explicação, podemos interpretar que é uma forma de intimidação. É uma forma de intimidação, é ruim porque eu tenho certeza que ele precisou gastar com o advogado. Isso, você obrigar a pessoa a gastar com o advogado é uma intimidação. Ainda mais a pessoa estando certa. Eu, por sorte, não precisei gastar, mas ele precisou. Tenho certeza que precisou. Então é isso. Agora, toda essa história... Se precisar, gasto 10 vezes, tá? Não, lógico. 10 e 15, 20 vezes. Agora, toda a história... Por que eu contei essa história? Porque esse balaio de gato é o Santos Futebol Clube hoje. É a resposta dessa pergunta. Essa é a gestão do Santos. Que não tem nenhum profissionalismo. É feito para agradar conselheiro. Quer dizer, não tem nada. Quer dizer, não tem nada que você... É baseado em privilégios, como a do Corinthians? É baseado em privilégios, é baseado no que um certo grupo quer permanecer no poder muito tempo. Você vê o interesse dele de querer abrir espaço para o filho dele ser presidente do Santos? Total. Dizem até que existe uma negociação de negócio de SAF do Santos. Uhum. E o Marcelo Teixeira já teria falado com o pai do Neymar que a condição para ele facilitar o negócio é o filho dele ser o CEO.
Quer dizer, para ele facilitar Eu o ouvi negócio. essa história Isso. também. Para ele facilitar, porque ele quer colocar o filho de qualquer jeito. Porque o futebol é um grande negócio. É um grande negócio para quem embolsa e é um grande negócio para quem não embolsa, mas utiliza a imagem do futebol para embolsar licitamente fora. Sim. Entendeu? Então é um grande negócio de qualquer jeito. O cara pode embolsar ilicitamente dentro do clube se for o caso. Uhum. Mas também, digamos que ele não roube o clube, ele abre muita porta fora do clube. Então ele passa a ganhar muito dinheiro fora do clube. Então, por isso ele quer garantir o futuro do filho. Se é bom pro Santos ou não, ele não tá nem se importando. Tá se importando, é que nem os bolsonaros, né? Se é ruim o Trump encher o saco do Brasil, não importa pra eles. O importante é o pai não ser preso. É o pai não ser preso, exatamente. Nossa, cara. Que buraco, hein? É isso. Nossa. É isso. É difícil, cara. Pesado. Pois é. E, Paulinho, uma outra coisa também que eu quero saber é o seguinte. Muita gente tenta te desqualificar. Eu recebi várias mensagens hoje. Eu gosto de vocês, mas esse cara não dá. Que não sei o que e tudo mais. Por conta das suas prisões. E eu sempre respondo a mesma coisa para essas pessoas. Eu não conheço os processos que levaram o Paulinho a ser preso. Nunca li os processos, as condenações, etc e tal. Mas ainda que as condenações tenham sido mais absolutamente justas, ele jamais poderia, como jornalista, ser preso por um crime de calúnia ou difamação. Isso é uma arbitrariedade absurda que fere o direito de imprensa. O que você hoje, agora que você vai ser pai novamente, etc e tal, como você tenta se blindar para continuar fazendo um trabalho de criar credibilidade? Porque assim, eu vou ser bem sincero, dado o trabalho que você faz, investigativo, que pouca gente faz nesse país, no jornalismo esportivo, eu acho um fenômeno muito louco, porque quando a gente conhece pessoalmente, sabe, você é um cara super educado, fala baixo, um super bonzinho e tudo mais, e eu vejo que existe um certo temor de determinadas mídias ou de canais maiores de eventualmente te contratar. O Juca veio aqui, depois que o Trajano, e falou, cara, se eu abrisse uma TV, o Paulinho seria o primeiro repórter contratado. Legal. Ele falou, você viu isso? Ele falou isso ao vivo aqui. Sim. O Juca, hein? O Juca. É uma referência. Eu entendo um ou outro da mídia corintiana que apoia político A, B, C e D, tentar partir para esse ad hominem, de tentar te desqualificar porque você foi preso e o caramba 4, que é o que o Bolsonaro fazia com o Lula, etc e tal, beleza. Que a política faz. Agora, o que eu vejo é que dentro da classe, também, dentro da classe nossa aqui, jornalística, também há muita resistência com o teu nome. Por que você vê isso? Por que você acha que isso acontece ainda hoje, mesmo depois de essa era agora dos podcasts, você podendo aparecer mais, poder botar mais a cara e mostrar a sua trajetória? Você acha que você cometeu algum tipo de erro no passado que tenha também queimado nesse sentido ou não? Olha, o que eu acredito é o seguinte, em diversas oportunidades, principalmente no começo de carreira, não chega a ser um erro, mas eu acabei denunciando maus feitos de jornalistas. E isso, quando você incorre nesse tipo de pauta, você acaba se tornando pessoa não quista em determinados meios. Então, eu acho que eu faço eu cumpro a minha obrigação de jornalista no blog do Paulinho, denunciando o que eu acho que tem que ser denunciado, seja lá o que for. Não só na questão do esporte, porque, embora eu fale mais de esporte, e é por uma questão que eu escolhi falar de bastidor do esporte, porque eu sou bem informado em bastidor do esporte, é um diferencial. Eu falo de tudo, falo de política, falo de qualquer assunto que eventualmente as pessoas venham conversar comigo e comprovem que aconteceu alguma coisa errada e tal. Sim. Isso aconteceu muitas vezes no jornalismo. Eu denunciei, por exemplo, no começo do blog, um site que vendia... ele achacava as pessoas do esporte
E se você não pagasse a mensalidade deles, inclusive era cobrado em boleto, Futebol interior. futebol interior. Esse site, ele esculhambava o cara. E tinha muita gente importante da mídia cercando esse site. E isso me prejudicou, porque muita gente que está nas redações ainda hoje, quando ouve o meu nome, fica louco, entendeu? Entre outros assuntos, por exemplo, o caso do Mauro Naves. O caso do Mauro Naves, quando o Mauro Naves, eu comprovei que o Mauro Naves era sócio do Neymar e sócio do André Sanches no Paris 6, isso gerou a demissão do Mauro Naves na Rede Globo. Foi por isso? Foi por isso. Não foi pelo caso do Neymar com a Nájila lá? Foi o caso do Neymar com a Nájila, mas quando eu publiquei, porque o Juca republicou na sequência. Porque o caso do Neymar, ele segurou a informação. Uhum. Aí eu fui atrás, entender o porquê que ele tinha segurado a informação. Porque ele tinha a obrigação como jornalista de dar a informação. No caso do Neymar com a Nájila. E ele não Porque deu ele não informação. tem nenhuma ligação com o Neymar, até hoje a gente sabe. Então, até aquele dia. Aí eu fui investigar se o Mauro Naves tinha relação com o Neymar. Pauta da minha cabeça. Tá. E descobri que tinha. Ele era sócio do Neymar no Paris 6. Paris 6 aqui de São Paulo? São 3 Paris 6, parece que eles são sócios. Além do Neymar, o Mauro Naves era sócio do Andrés, era sócio de várias pessoas ligadas ao esporte. O que, se você for ver, eticamente falando, você falando desses clubes, é uma coisa questionável. E quando eu publiquei isso, e depois o Juca repercutiu no blog dele também... Não, desses jornalistas, quer dizer. Como? Desses jornalistas, você quer dizer? Sim. Aí o que acontece? Você publica uma coisa dessa, acontece o Mauro Naves hiper bem relacionado em tudo quanto é lugar. Tá lá no programa do Galvão, lá direto. Entendeu? Quer dizer, ESPN, né? então eu começo a mostrar coisas que a imprensa tradicional não mostra, ou por corporativismo, ou de repente porque tem medo, ou talvez porque não tem prova, né? Uhum. No meu caso eu tinha, por isso que eu publiquei. E isso acaba sendo um empecilho. Acaba sendo um empecilho. As pessoas vêm com maus olhos. Eu vou ser contratado na redação em que está trabalhando o Mauro Naves. E aí? É inviável. É inviável. Aí eu vou ser contratado numa redação que alguém já foi citado por mim. Então isso acaba Mas tornando... eu entendo, eu acho que faz todo sentido, mas a minha leitura, quando eu converso com as pessoas e tal, tudo mais, depois que você veio aqui, inclusive pessoas do meio, houve uma lavagem cerebral na cabeça de muita gente. Não tem a menor dúvida. Que o cara ouve teu nome e o cara fala, isso é bandido, não, isso não tem a menor dúvida. Safado. É até bom você tocar nesse assunto. Não é? Eu vou te explicar como começou isso. Em 2007, comecei meu blog no final de 2006, 2007 eu estava denunciando já o pessoal do Corinthians. E houve não tinha esses negócios de mídia digital, mídia social, nada ainda, era só Orkut que tinha e tal. E eles pagaram algumas pessoas que estavam no Corinthians para criar sites que me difamassem. Então criaram várias histórias a meu respeito que não eram verdadeiras, que foram sendo difundidas dentro do Corinthians, dentro do Palmeiras, dentro não sei do que, de que eu trabalhava amando de alguém, que o Juca Kfouri escrevia o meu blog e eu era um ghostwriter do Juca. É verdade, teve isso aí, eu lembro disso. Várias histórias que são todas mentirosas, entendeu? E isso massificou. E os seus textos são totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Dá pra sacar, né? Escrita. Quer dizer, isso massificou na época, na cabeça das pessoas, entendeu? Então, ficou isso daí. E mais recentemente, com o advento das redes sociais, quando você começa a denunciar gente importante, esse pessoal, ele tem que te descredibilizar. É isso, cara. É isso. Então, quando eu publico uma coisa, você pode ver que logo na sequência aparece... Se alguém comentar a meu favor, então, no comentário do cara começa a falar, que blog do Paulinho... Isso aí não tem nada. Blog do Paulinho não vale nada. Blog do Paulinho... E é sempre os mesmos tipos de comentários no mesmo período, no mesmo horário, assim e tal. Porque é uma máquina de descredibilizar jornalista. No meu caso, aparece mais, por quê? Porque eu denuncio mais que os outros. O meu blog, ele é uma produção de denúncia contra... uma denúncia de bastidor do esporte que não tem comparação no planeta.
Não existe no mundo um blog que denuncia mais que o meu. Com prova que não tem. Se você procurar em qualquer lugar, existe blog que denuncia. Eventualmente, o cara recebe uma denúncia e denuncia. Todo dia eu tenho alguma coisa. Eu tenho uma produção fodida. Entendeu? É uma coisa que acaba me trazendo muitos inimigos. As minhas prisões... Cara, isso é foram geradas, jornalismo na veia, né? As minhas prisões foram geradas basicamente pela pressão de pessoas que eu denunciei. Pressão no judiciário, pressão em tudo, entendeu? Foi uma vingança, várias vinganças, né? De gente que eu denunciei. Porque não faz nenhum sentido. Primeiro que se eu tivesse sido bem defendido, provavelmente eu não teria sido condenado. Mas em sendo condenado, eu acho até que eu não merecia as condenações, mas em sendo condenado, eu não merecia ter sido preso. Uma prisão de uma pena de um mês. Arbitrariedade. É uma arbitrariedade. Absurda, Exatamente, cara. Absurda. Exatamente. Ainda continua assim, você acha? Continua. Na questão das pessoas estarem... Descredibilizar seu trampo. Não, isso daí é diário, né? É diário porque virou uma coisa que massificou na cabeça das pessoas. Então, eu preciso comprovar, muito bem comprovado, com documento. Eu não posso chegar e escrever um negócio. Porque as pessoas, não sei o quê, não tem prova, não sei o quê, não sei o quê. Não, eu preciso publicar, eu tenho que mostrar o documento como eu falo, e tenho que torcer para acontecer alguma coisa. Por exemplo, esse caso da Vaidibet, que o relatório da polícia, o delegado, preciso falar do delegado aqui. O trabalho do delegado foi espetacular, porque o delegado... Você falou com ele? Eu falei com ele depois que surgiu o relatório. Eu parabenizei ele. O delegado da Vaidibet, ele foi inteligente, ele foi humilde, a ponto de pegar matérias do blog do Paulinho, do blog do Juca e do Thiago Salazar. Olha a inteligência do cara. Ele estava com dificuldade, provavelmente, para poder fazer a composição do inquérito dele, porque tem que fundamentar. Ele já tinha quebrado alguns sigilos e tal, e ele encontrou matérias do blog do Paulinho, encontrou matérias do blog do Juca, aliás, o blog do Juca que deu origem ao inquérito, e do Thiago Salazar. Fomos nós três que demos as principais matérias. Eu falei de Vaidibet e falei de antes. O Salazar e o Juca falaram de Vaidibet. É muito claro que sem vocês, o Augusto estaria tranquilaço até hoje. Ele jamais não teria tem a acontecido. menor dúvida. Então, e o delegado... Você vê o poder do jornalismo, cara. Então, o delegado teve a inteligência, a competência e a humildade de entrar no nosso trabalho, nos nossos blogs, e investigar o que nós publicamos. Ele investigou o que nós publicamos. Foi apurar, né? Foi apurar. Uhum. E a partir do que nós publicamos, ele quebrou alguns sigilos, ele conseguiu encontrar, ele conseguiu comprovar, por exemplo, que a empresa para onde foi o dinheiro do Corinthians já trabalhava com o Augusto anteriormente. Quer dizer, o delegado, se a polícia agisse sempre como agiu esse delegado, entendendo que não apenas a investigação formal, mas que outras fontes externas, se bem apuradas, porque ele poderia apurar o que eu publiquei, o que o Juca publicou, o que o Salazar publicou, e não dá em nada. Uhum. Mas ele teria feito o trabalho dele, entendeu? Uhum. Mas ele apurou, ele viu que o nosso trabalho foi sério, ele viu que o nosso trabalho tinha base, tinha provas, e deu no que deu. O trabalho da empresa... Interessante que é um trabalho não combinado, porque eu não trabalho junto com o Juca, embora seja amigo dele, mas não trabalho junto com o Juca, nunca sabe o que eu vou publicar e vice-versa. Eu não trabalho junto com o Juca e não trabalho com o Salazar, e também o Salazar não trabalha com nenhum de nós dois. E nenhum de nós três trabalhamos com a polícia. Então, o delegado conseguiu unir o trabalho de todo mundo e fazer um relatório espetacular. Por quê? Porque ele foi inteligente. Uhum. Ele foi inteligente, ele foi humilde. Ele falou assim, e ele poderia não ter nem me citado. Não citado o Juca e não citado o Salazar. Ele fez um relatório. Eu descobri isso, eu descobri aquilo. Ele foi super decente. Ele me cita no relatório 60 vezes. Ele cita o Juca, cita ou seja, Salazar. A polícia ratificou a importância do jornalismo. Exatamente. É isso, pra caralho. Isso, quer dizer, isso daí
Pra mim é muito mais importante, é um reconhecimento muito mais importante Do que, sei lá, da Casé TV. o cara ficar me xingando na internet, esses bobalhões que ficam me xingando Fala na Casé internet. TV, mas pode ser qualquer TV, que nunca vai te fazer uma propaganda. Não, lógico. Mas é muito mais importante pra mim esse tipo de reconhecimento de estar num relatório desse sério do que o cara ficar me xingando na internet que eu não dou a menor bola. E na última vez que você veio aqui, você falou o corte mais assistido do nosso canal sobre Jorge Cajuru. Caramba, deu quase 1 milhão de É visualizações. impressionante. Voltaram a se falar ou Não, ainda continua? não quero nem aproximação com esse sujeito. Tá louco. É mesmo? Não, esse sujeito aí não quero aproximação com ele, não. Eu sei que ele ficou bem bravo. É mesmo? Ele chegou a ver? Ele chegou a ver, ele chegou a comentar com algumas pessoas que comentaram comigo. Ficou bem, disse que ia me processar, também não processou, porque tem um monte de gente que fala que vai processar e não processa, né? Uhum. E ele é um deles. Mas ele sabe que o que eu falei é tudo verdade. Eu tenho como provar, eu tenho conversa de WhatsApp minha, dele. Então não tem como ele me processar, porque ele sabe que o que eu falei dele é tudo verdade. Cajuru é uma grande farsa. Cajuru é uma grande farsa. E tem mais, tem muita gente da imprensa que tem medo de falar do Cajuru, porque o Cajuru, ele é uma metralhadora giratória. Se você fala mal dele, falando a verdade, ele fala mal de você mentindo, sem nenhum escrúpulo. Então ele inventa coisa. Então, um jornalista decente que é capaz de falar mal dele, contando a verdade, recebe em troca... Vai perder sempre. Vai perder sempre, porque ele não tem limite, ele não tem escrúpulo, entendeu? Então, por isso que tudo que eu falo dele eu posso provar, e tudo que ele falou de mim a vida inteira ele não pode provar. E, cara, o que você pensa? Porque me veio muito à cabeça também, quem citou aqui foi o Nico, nosso membro aqui no canal, que ele citou o Lúcio de Castro, que eu vi uma entrevista dele pro Bop recentemente, falando sobre o fato de ter recebido retaliações de grande mídia por ser um jornalista investigativo, ter mexido com o CBF. Ele fala que a demissão dele, tanto na ESPN como na Globo, teve a ver com essas questões. Você quer ver? Desculpa te cortar um pouquinho. O Lúcio de Castro, na mídia... pensa sobre o Lúcio? Não, o Lúcio é um puta cara, puta jornalista. O Lúcio, na mídia, é muito maior do que eu. Trabalhou na ESPN, trabalhou em tudo quanto é lugar. Se o Lúcio de Castro não consegue colocação na mídia, porque trabalha direito, você imagina, tá explicado o meu caso. O meu caso tá explicadíssimo, através do Lúcio de Castro. Porque o Lúcio de Castro é um sujeito que deveria estar trabalhando não em mídia esportiva. Fantástico, né? Fazendo matéria para pautar o país. Exatamente. O Lúcio de Castro é um sujeito desse padrão. Não, com certeza. Nesse padrão. Então, se o Lúcio de Castro ele tem que trabalhar em mídia particular, independente, porque ele não consegue espaço na grande mídia, tá explicado o meu caso. O Lúcio de Castro é muito maior do que eu. É muito maior. Se o Lúcio de Castro não consegue, você imagina o meu caso. Infelizmente... E faça um serviço assemelhado. Não vou dizer que é igual, mas assemelhado ao dele. Sim, o jornalista esportivo está caminhando para outro rumo hoje, infelizmente. Pra você ver, eu estou sendo processado agora pelo Edinaldo Rodrigues, que é o presidente da CBF. Ex-presidente. Ex-presidente da CBF. Aliás, o João Marcos comentou aqui: quando o Paulinho e o Juca começaram as denúncias, era vexatório no site Meu Timão, um monte de lorpa xingando o cara. Olha aí. É isso. Lorpa é foda. Caralho. Não, mas é isso. Português. Tem muita gente que xinga porque é pago para xingar. E a manada vai junto, né? O Vitor Correia, por exemplo, esse é o trabalho que se espera de um investigador, que é um pesquisador. Leio trabalhos do Paulinho já há mais de 2 décadas e o cara continua atual e afiado. Grande abraço. Oba, fiquei feliz. Abraço para você, para todos que gostam do blog do Paulinho. Então, só retornando ao Edinaldo, o Edinaldo tá me processando porque eu chamei a CBF de casa bandida do futebol. E é uma coisa que, além de tudo, é burrice, falta de conhecimento, porque a CBF é casa bandida do futebol transitada em julgado. Porque o Juca foi processado porque chamou a CBF de casa bandida do futebol e ganhou o processo, que transitou em julgado. Então ela é a casa bandida do futebol transitada em julgado. E o Edinaldo, ele acabou fechando o ciclo de todos os presidentes da CBF, menos esse que não deu tempo ainda,
que me processaram. Desde do Ricardo Teixeira até Só agora. o Samir Chald não te Caralho, processou. O Teixeira te processou, Teixeira. o finado Marim. Finado Marim. Agora? O Finado Marim, ele chegou... Aliás, Que o que você achou O que você achou da homenagem do Flamengo oficialmente à morte do Marinho, lamentando a morte Marinho. dele? Que coisa lamentável, né? Que é o padrão do presidente do Flamengo. O Marinho, ele é tão político assim, sorrateiro e capaz de engolir o sapo. Foi, né? Isso foi. Capaz de engolir grandes sapos, porque dizem que os 6 meses que ele ficou no governo de São Paulo, ele aprontou mais do que o Maluf no período dele. Você imagina o que é o Marinho. Aliás, eu tenho um ex-árbitro que escreve no meu blog de arbitragem aos sábados, o Euclides Zamperetti Fiore, meu amigo, de muitos anos, bem antes do blog, desde criancinha, que é corajoso, escreveu o livro A República do Apito, contando os bastidores da época dele e tal. E ele conta coisa do arco da velha do Marinho. Falou que o Marinho Então, o Marinho, uma vez, eu detonando ele na CBF, falando o diabo dele, ele pega e marca para conversar comigo. E eu como jornalista, fui conversar com o Marinho. O Marinho, na maior cara de pau, veio me oferecer 3 horas de programa na rádio dele. 3 horas de programa na rádio dele, aqui na Paulista. Que ele tinha uma concessão de uma rádio que era AM. E eu falei, Marinho, você não leu o que eu escrevo de você? Você acha que você tá chamando a pessoa errada. Você não leu o que eu escrevo de você? Não, eu leio, mas isso não importa. Negócios são negócios. Ele queria te calar, obviamente. Óbvio. Falou, não, toda o anúncio vai ser seu. Desse jeito. Caraca. Aí eu publiquei que eu tive um encontro com o Marinho, que ele me ofereceu isso e tal, mas neguei veementemente, né? Falei, Marinho, você tá de brincadeira. Eu falei, você tá achando que você tá falando com quem? Eu falei, você é louco? Eu falei, olha o que eu escrevo de você. Ele falou, não, isso não importa. O que importa é o negócio. Pra você ver o que é o Marinho. Esse era o Marinho. É o típico homem da dirigência, cartolagem brasileira, desde que o Brasil é Brasil, né, cara? É o E esse Samir Chald, o que você acha dele? A gente sabe muito pouco sobre ele. O que se sabe já é ruim, né? Notícias que vêm lá da região dele, inclusive da atuação médica dele é ruim, né? Então, eu acho que muito provavelmente ele está amando de alguém lá. Que eu acho, pelas movimentações que vem ocorrendo já há algum tempo, quem está mandando na CBF é o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, ele tinha o Edinaldo Rodrigues, ele tinha no bolso, né? No bolso não quer dizer dinheiro, tá? Porque ele tinha processo do Edinaldo Rodrigues a ser julgado por ele, para tirar ele da CBF. E o Gilmar manteve ele sob liminar. Uhum. E dizem que o Gilmar mandava muito na CBF a ponto de ter um instituto lá dentro que dá aula. Que é o Instituto do Gilmar Mendes. E CBF Academy, né? que forma treinadores. Então, e aí o que acontece? Parece que aí, depois que a situação do Edinaldo ficou insustentável, o Gilmar trocou de lado. E preparou esse substituto. Houve uma preparação de pegar um cara absolutamente desconhecido, que não ia criar problema, e foi colocado como presidente da CBF. Mas todo mundo que conhece bastidor de CBF, que conversa comigo, diz que o presidente da CBF é o Gilmar Mendes. Que o Chaude, ele é um útil. Ele é um desconhecido útil. O que é uma tragédia, né? O que é realmente... O que você acha que o governo brasileiro poderia fazer com relação à CBF? Que é uma entidade privada. Que é uma entidade privada, mas que conversa com os interesses do Brasil enquanto país, porque é uma entidade também feita para fomentar o futebol, que é o esporte mais popular do país, em uma série de lugares que precisa ser fomentado e não, assim, não faz. O que você acha que o governo poderia fazer para tentar ter alguma ingerência? Eu acho que como a CBF ela se apresenta para o planeta como Brasil, ela não se apresenta como CBF. Ela mudou até no Instagram. Exatamente, agora, ela disputa a Copa do Mundo com o Brasil.
eu acho que o governo poderia, sim, sentar com a CBF, estabelecer algum regramento que tivesse que ser cumprido para que a CBF pudesse se apresentar com o Brasil. Então, você tem que ter uma governança de tal jeito, você tem que ter um compliance mais atuante. Eu acho que tem algumas regulamentações, algumas normas que o governo poderia impor ou discutir com a CBF, até porque a CBF ela se utiliza do nome Brasil e também do futebol, que é um ativo de patrimônio nacional, né? Patrimônio cultural. Patrimônio cultural do Brasil. Então, eu acho que o governo tem margem para isso. O problema é que o governo parece não tem interesse nisso. O governo parece que não quer mexer nisso. Por interesses também que normalmente são ligados à Câmara de Deputados, à Câmara de Senado, que não quer que mexa com isso. E o governo está com tanto problema, esse governo do Lula, que está com problema de estar sendo atacado. O governo do Lula é um governo atacado pelo Congresso, que é hostil, absolutamente hostil ao governo dele. Então, eu acho que são tantas as hostilidades que ele reserva algumas para não tocar, né? É isso. Eu acho que é isso. Bom, é isso. Por mim, grande dia, hein? Grande papo. Obrigado demais por ter vindo. Eu que agradeço vocês todos aqui. Cara, e você vai Hoje voltar foi mais sempre. tranquilo. Hoje foi, mas... eu cheguei... Eu queria dizer pro público de vocês desculpar que eu tô com a voz meio ruim, porque eu tô 2 dias com febre, gripe, mas eu vim aqui porque eu respeito muito vocês, o trabalho de vocês é fantástico. Obrigado, pra gente uma respeito honra. muito o público. E a revelia de muita gente que não gosta, reitero, eu respeito muito você. Obrigado. Sim. Respeito muito o seu trabalho e, enfim, e você aqui vai voltar em outras vezes, com certeza, enquanto esse podcast existir, pelo menos uma vez por ano. Só chamar. Sem dúvida. Fechado? Obrigado. Só chamar. Obrigado. E contar, antes de encerrar, estávamos onde quando decidimos chamar o Paulinho? No Hendrick. No Hendrick. Bar do pra quem não Hendrick. sabe, tem um bar... Inclusive, o Chuck me encontrou na fila do banheiro, louco pra dar aquela esvaziada no joelho. Ele mandou aqui, cadê? Mandar um abraço pra ele, velho. Ele mandou aqui. Ele nos reconheceu lá, fã do canal pra caramba. A gente tava tomando várias, era uma sexta-feira e a gente aqui, ó, Rodrigo Moran. Salve, manos. Aqui é o Kurt, que vocês conheceram. Não é Chuck, é Kurt. Kurt. Vocês eu já tava... Já era 3h30 da manhã, pô. Vocês conheceram no Merê. A live tá foda demais. Parabéns. Valeu, mano. É isso. E aí a gente tava lá batendo papo e a gente falou, caralho, mano, tudo tá acontecendo com eles. O papo era Corinthians, a gente falou, o Paulinho... bêbado na mesa do bar falando do Corinthians. O Paulinho foi 1 ano atrás lá e tudo tá acontecendo. Tudo ele falou que ia acontecer. Agora, é verdade. Vamos chamar esse cara de novo. Eu falei, mano, eu vou chamar agora. Os caras, mano, vai incomodar o cara 4 da manhã. Eu vou chamar esse cara agora. Eu tô completamente louco. Aí, Paulinho, vamos no meu podcast. O Paulinho deu 15 minutos. Só me falaram quando. Você foi, tava acordado, Paulinho? Eu acordo 3h30, 4 horas, fazer o vlog todo dia. Olha só. E o cara tava acordado e respondeu. Eu tava pra lá de Bagdá já. Eu já tava com o farol baixo também. É isso. Foda. Bom demais. Valeu, Paulinho. Valeu, obrigado vocês. Até mais, hein? Valeu. Até mais. Todo mundo que assistiu, deixa o like. Enfim, amanhã, Bom Dia Futeboteco de manhã. Esperamos vocês. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu, gente. É nóis.